Esse é gravado, a gente pode cortar? Pode. Eu que dei bota. Ah, bom, começou, entrou gente ali. Ah, quem entrou foi... Oi, quem entrou, seja bem-vindo. Não avisei ninguém, entrei ao vivo assim. Aqui entrou Foi minha uma irmã. sugestão, é novidade. Então eu tô... Obrigada, irmã. ModaCast, me fala de novo o caminho, Arroba Universo da Moda Cast. arroba Universo da ModaCast. Sejam bem-vindos. Acho que vocês vão gostar. Vai ser um bate-papo informal, não combinamos nada. Aqui quem sabe faz ao vivo. É isso mesmo, a gente reza pra dar certo, a gente pra canaca não derrubar nada que vocês me conhecem e sabem o quanto que eu E não sou. quebrar o estúdio. Não, o microfone já tá longe, alô? Então vamos lá. Já estamos gravando? Já Pronto, fala galera, gente, seguinte, eu estava morrendo de saudade disso aqui, Simone. E eu então, gente. Não, ela tá ficando louca, me enlouquecendo, pelo amor de Deus. Pensa que eu Simone? comi o cérebro dele, se existia uma chance de nascer sem cabelo, foi embora. Feliz 2024, dá um abraço. Olha. Pronto, a aquariana começou derrubando do lado de lá. A aquariana do lado de cá ainda não derrubou nada. Tá sendo um sucesso, tá? Tá linda, viu, amor? De Clube Soda, né? Arrasou. Ai, gente, hoje vou falar pra vocês que é o lançamento da coleção deles de inverno, tá sendo hoje. Infelizmente eu não pude estar lá, mas estou com o look deles que eu Representando amei. muito bem, tá? Adorei, pode mandar mais, pessoal. Simone vai se destacando bastante, tá? Que alegria estar de volta. Muito obrigado a toda a nossa audiência aí com a Acho que é gente. meu microfone. Está me ouvindo bem? Simone, muito boa tarde. Estamos num dia aqui maravilhoso, né? E aí, galera, muito bem-vindos. Eu não vi a hora de voltar, né, gente? Parece que eu tinha perdido, sei lá o quê. Ó, eu falei assim, algumas pessoas acham o amor da vida, né? De certas formas. Eu achei aqui no ModaCast. É que é o amor da nossa vida. Então vamos lá, Simone. Bora. Foi uma tarde maravilhosa dessa quinta-feira. Estamos muito felizes de estar de volta. Muito obrigado a toda a nossa audiência. Que alegria, tem tanto projeto, tem tanta coisa boa, tanta coisa linda. E eu vou falar pra vocês que nós começamos com o pé direito, tá, gente? Porque a gente não tá fácil, não tá pra brincadeira, não. A convidada, não, é de peso, viu? Vocês vão ver esse vídeo até carregar, vai demorar. Vai, E a como a verdade é gente já pegou emprestada aquela frase pra nós, né, do Ferreirinha, o paladar não retrocede. Não retrocede, Tem que é ser isso. daqui pra frente. Daqui pra Então frente. quem que a gente trouxe? É, só pra frente. Mas só depois que você falar as redes sociais. Galera, vocês estão seguindo muito as nossas redes sociais? Ó, vai lá no YouTube, você lembra que tem que ativar o sininho, né? Pra poder chegar tudo pra vocês. Estamos no Instagram, no TikTok, a Simone tá colocando muita coisa lá, tá? Entrem lá pra vocês verem. E nos sigam no Spotify, que tá incrível lá, cada entrevista maravilhosa pra você no seu dia a dia aí, no nosso trânsito maravilhoso de São Paulo, em qualquer lugar do Brasil. Em qualquer lugar lindo que você estiver no Brasil, vem aqui se divertir com a gente e levar muita informação pra vocês, beleza? É isso aí. É isso aí. Simone, por favor, presente a nossa convidada. Gente, eu vou apresentar com o maior prazer, porque se eu contar pra vocês, gente, que quando nós começamos esse projeto, ela foi uma das primeiras Verdade. que nós fizemos Gente, isso é verdade, nós damos contato. via direct, só que Muita honra, muita pensa Toda nossa. que essa mulher é muito ocupada. Então, como eu falei já nos meus stories, ela é uma mulher assim multifuncional, eu admiro, amo gente inteligente. Eu falo que eu acho que se tem uma coisa que me atrai é a inteligência. Nada contra as demais pessoas, tá? Mas Não. aquariano, acho que tem Nada muito contra pouco os disso. É que você não fosse de peixes. Gente, é muita inteligência. Então eu quero apresentar com muita honra, muita satisfação, Esther Morgan. Seja muito bem-vinda no nosso podcast. Uma honra estar aqui com vocês. Eu estava ansiosa para vir também, mas realmente naquela época que a gente pensou, foi o auge das convenções. Era todo mundo lembro, preparando você as equipes pro Natal, né? E pro Black Friday. Então a gente tava uma loucura. Teve dia que eu saía de um avião de manhã, pegava outro no final da tarde para ir para outra cidade para fazer Não, você palestra. tava contando agora, você vai sair de um, vai entrar em outro. Agora Eu comentei agora em no Portugal, começo eu do falei, você ano, vai pra Portugal? Eu falei, não, eu tenho isso, outro dia eu vou pegar o avião. Eu falei, eu vou fazer uma palestra em Portugal para o grupo Century 21, que é um grupo de empreendimentos imobiliários, é uma rede mundial de empreendimentos imobiliários, e eu fui convidada para participar de uma convenção deles, vai ser um evento muito bacana. Só que assim, na véspera, eu viajo dia 5, né, dia 6, 7 e 8 já é minha palestra, dia 1 e 2 já estou fazendo convenção aqui de Luísa Barcelos, então a vida é mais ou menos assim. é a primeira vez em Portugal, não? Não, para trabalho sim, é meu primeiro trabalho internacional. Não, Ai. primeiro não, porque eu fiz uma vez em Miami para Artefato.
Show mais. Sucesso. Enfim, é o primeiro internacional, assim, bem bacana. Vai Tô muito arrasar feliz, muito feliz. Obrigado de Honra verdade. participar. É uma honra ter você aqui compartilhar essa história dentro de muitas coisas que a gente vê, né, Simone, de necessidade. Eu acho que o que você vai trazer aqui vai ser enriquecedor para todos para nossa audiência que está assistindo. Precisa chegar em muita gente, porque a gente precisa desse conhecimento, precisa desse aprendizado. Então, obrigado por compartilhar conosco. Vamos iniciar aí você contando Vou pouco contar um pouquinho de mim. da sua Como é trajetória. que eu cheguei aqui, né? Como Isso, como você Pula a chegou aqui frase no Moda milionária. Como é que eu cheguei aqui? Eu falei que eu consigo contar minha história bem rapidinho. Mas, na verdade, eu só sei brincar de varejo, né? Eu comecei minha carreira no varejo como vendedora com 16 anos. De vendedora fui gerente, de gerente supervisora, de supervisora diretora de marca. E ali num determinado momento eu já tinha passado por grupos, fui executiva de grupos como Hugo Boss, Armani, Hugo Boss, Empório Armani, Christian Dior, mas trabalhei em marcas nacionais, Reinaldo Lourenço, Maria Bonita, quer dizer, eu sou antiga do varejo. Algumas marcas, você vê, Benedutti, meu primeiro emprego foi na Benedutti, que era a principal marca de luxo, de sapatos feitos à mão, sapatos e bolsas, era uma marca incrível, luxuosa, ali na Oscar Freire, com a Doc Lobo, incrível. Adoro esse endereço. Maria Bonita, também adoro. Maria Bonita, que foi uma das principais marcas femininas, assim, foi pioneira nessa coisa da alfaiataria bacana, descolada, junto com a Rui Clos. Eram as marcas mais chiques, mais bacanas que existiam. Por coincidência, eu comecei a minha carreira com uma marca de luxo. Então, por isso que hoje eu tenho essa habilidade com o mercado de luxo e tenho essa fama de que trabalho com o mercado de luxo. Lembrando que, né, eu sempre falo isso até para os meus seguidores, para as pessoas que falam, Esther, eu quero trabalhar no mercado de luxo. Luxo é só para o cliente. É só aquele glamour da marca e pro cliente. Porque a gente lá dentro, a gente rala pra caramba. A gente vai lá fazer puxado de estoque, a gente vai receber mercadoria, tudo lá no salto, só que no suador lá sem ar-condicionado do estoque, é tudo igual. É tudo igual. Porque a galera confunde essa parte do luxo, ele é pro cliente, né? Exatamente. Nesse mercado de luxo, ali na área comercial, eu já cheguei a ficar 22 dias consecutivos sem ver meus filhos acordados, de abrir loja às 7 da manhã e sair da loja à meia-noite, por 22 dias consecutivos. Isso acontecia com muita frequência, mas o recorde, assim, sem praticamente voltar para casa, foram 22 dias. E tudo isso a gente ficava de pé na loja das 7 da manhã à meia-noite, de pé e de salto. Porque quem trabalha em loja sabe que a gente não senta trabalhando em loja, né? A gente tá sempre de pé. E quando você trabalha com o mercado de luxo, você tem um padrão. E você tem que seguir esse padrão, né? As regras de marcas de luxo são muito rígidas. Então, até o sapato que eu usava, não era um sapato que eu escolhia, tipo aquele que é bom no pé, que não dói. É o sapato que Paris mandava, é o sapato que a Itália mandava. É o que eles mandavam. E você tinha que enfiar aquilo no seu pé, que nem modelo, e tinha que suar com aquilo. É assim, plena. Qualquer coisa coloca o algodão, cara de botox. É o que eu falo, eu passo nos meus treinamentos. Não importa o que acontecendo na sua vida, cara de botox. Eu consigo lidar com a questão, tipo, tá tudo bem. Nem tá doendo. Nem tá doendo. Que delícia. É bem, mas o varejo é bem isso. O atacado também, a gente sabe quem trabalha nessa área. Acho que o varejo e aí, quando mais, chegou numa determinada época da minha carreira, eu já estava no grupo Louis Vuitton, o grupo LVMH, o grupo da Louis Vuitton, na Dior. E aí eu pensei, bom, naquela época o mercado discriminava ainda mais do que discrimina hoje. E eu tava ali perto dos 40 anos e eu falei, tô ficando velha pra essa coisa. Ninguém vai querer contratar alguém de 40 anos, né? Aí foi quando eu pensei em empreender. Naquela época a gente nem falava, vou empreender. A gente falava, abrir meu negócio, né? Só que pra eu abrir meu negócio, todo mundo achou que eu ia abrir uma lojinha. O pessoal da família falou, não, agora a Esther vai abrir uma lojinha. Mas eu não quer dizer, quem cuida da lojinha sabe o trabalho que dá. Então a última coisa que eu queria era abrir uma lojinha. Não. Mas como eu só sei brincar disso, eu falei, o que eu posso fazer? Eu posso contribuir. Porque desde quando eu comecei, eu sempre gosto de contar isso, que o meu propósito é servir.
eu descobri como vendedora que meu propósito era servir. Então eu podia servir a cliente, transformar o dia daquela cliente, fazer com que ela se sentisse melhor, levantar a autoestima da cliente. Como gestora, eu podia servir a minha equipe, servir a marca. Então eu sempre tive esse propósito de servir. Então eu pensei, eu vou sair daqui, como é que eu vou continuar servindo? Só que quando abrindo a Excelência RH, que eu fundei em 2004, eu ia ter possibilidade de servir muito mais pessoas, porque eu ia poder servir várias empresas com várias equipes. Excelência RH? Excelência RH, Excelência Consultoria de Varejo e RH. E na Excelência, a gente sempre comecei já com esses dois segmentos. O segmento de Headhunter, recrutamento e seleção, aonde eu indico candidatos para os clientes, para todas as marcas, para todas as lojas. Então, eu tenho um banco de talentos especificamente para a Praça de São Paulo, capital, porque aí tem gente que vai falar, Esther, tô precisando de vendedor. Nós vamos entrar nesse assunto. Quem não está precisando de vendedor? Eu só pergunto, quem neste momento tem uma loja e não está com alguma falha, alguma falta? Eu arrisco falar nesse mundo. Nesse mundo, eu vou explicar por quê, existe uma razão. E aí, além desse serviço de recrutamento e seleção, eu faço o trabalho de treinamento e capacitação. Então, eu treino as equipes de loja, tanto os vendedores para vendas físicas, digitais, hoje você tem muito esse atendimento virtual com o cliente, e treinando as equipes, principalmente a liderança. Porque quando meu cliente fala, Esther, vamos treinar a minha equipe, a primeira coisa que eu pergunto é, como é que está teu líder? Porque não adianta eu treinar uma equipe se eu não tenho um líder para depois seguir com esse plano e cobrar comportamentos e fazer com que esses novos hábitos virem uma rotina. Esther, e há uma dificuldade grande quando você fica imaginando, já aconteceu de você chegar e esse líder não está preparado e você ter que falar para quem te contratou e falar assim, olha, o seguinte, infelizmente essa pessoa não dá nem pra gente... Quando o meu cliente fala assim, Esther, então você não quer avaliar a minha liderança? Sim, eu posso fazer esse trabalho de avaliação dessa liderança, mas a minha sugestão, principalmente, geralmente eu trabalho, como eu só faço esse trabalho em company, são redes de lojas. Então, qual a minha sugestão? Vamos treinar a equipe? Vamos, mas vamos um dia antes treinar os líderes? Então, aí eu vou fazer uma aula de liderança, a gente vai falar de liderança, vai falar de como que ele vai fazer com que repita esse treinamento para a equipe, para que isso vire um hábito e eles se transformem num novo modo de se comportar. Não caia no esquecimento, né? Porque treinamento é repetição. Se não repetir, não vai virar hábito, não vai virar rotina. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, vamos treinar esses gerentes primeiro, a gente treina os gerentes e no dia seguinte a gente treina a equipe. Então, a gente prepara o gerente para receber esse treinamento, o gerente vai estar presente no dia do treinamento, vai ouvir tudo que foi feito e vai conseguir trabalhar isso e talvez criar até novos treinamentos em função daquilo que a gente passou. Né? Conforme a necessidade, porque ela vai aparecendo. Você é igual um cano, né? Você tampa treinamento não tem fim. Não tem. Treinamento eu falo que é que nem banho. Você tomou hoje, amanhã você tem que tomar de novo. Porque, por exemplo, a sua equipe, por mais que eu dê alguma técnica e tudo, ela tem que estar entendendo sobre comportamento, sobre tendência, sobre moda. Ela tem que estar estudando o tempo inteiro. E ela tem que estar no lugar certo também na equipe, porque eu entendo que a equipe ela é um tabuleiro como um jogo de xadrez. Cada peça tem que estar no seu lugar. Exato. E quando isso não acontece, não funciona. Não funciona. E é muito melhor hoje você treinar as tal das softs, né? Tem as skills, né? E dentro disso você consegue identificar também nessa parte de comportamento, na hora quando você está fazendo esse serviço, de olha, a gente precisa mudar essa pessoa daqui pra cá, essa daqui pra cá. Sim, mas aí entra a consultoria. Aí consultoria. Job, a gente cobra parte, mas eu faço isso também. Tem que observar bastante. Mas você sabe que nenhum treinamento... Tem bastante gente aí, viu? Com certeza. Mas você falou em comportamento, é uma coisa muito importante. Eu não começo nenhum treinamento, eu não consigo começar a passar estratégia de vendas sem antes falar de postura. A maioria, 85% das pessoas são contratadas pelas habilidades, mas são demitidas pelo seu comportamento. É verdade. Você não é demitido porque você esqueceu como é que se vende, porque você não sabe mais como é que você fala com a sua equipe. Você é demitido porque você cometeu alguma coisa, ou você roubou, errou, é tudo relacionado. Perdeu a linha, né? Perdeu a linha, perdeu o equilíbrio, estabilidade emocional, né? Que é o que a gente estava falando. Não importa o que aconteça aqui nos
nos bastidores, aqui na frente a gente tá lindo, sorrindo pra câmera, tá tudo certo. É o papel do vendedor, que o cliente que entra na loja não pode perceber o que tá acontecendo ali dentro, não pode conhecer, saber dos bastidores. A gente fala muito sobre reclamação e fofoca e rodinha. As panelas, né, cara? É um calo no sapato de qualquer gestor. É um veneno. Você imagina um líder sem ter essa leitura? Então, Não, e sem ter autoridade para fazer com que a equipe se entenda, com que exista trabalho em equipe, porque precisa da liderança é aquela história, eu preciso de um líder brilhante para ter uma equipe brilhante. Porque eu trabalhei numa empresa, eu gerenciei uma vez uma empresa que eu conseguia ter essa visão, porém eu não tinha carta branca para demitir. Aí o que o RH falou para mim? Faz o que você não tá vendo, que eles não vão mandar embora. Dá certo essa liderança? Não. Você fazer o que você não tá vendo? Mas a culpa é minha aí? Eu como líder. Olha, liderar uma equipe, eu sempre comparo com o papel de mãe. Eu posso fazer de conta que eu não tô vendo o meu filho fazer uma coisa errada, tendo um comportamento errado? O meu papel é dar feedback o tempo inteiro, tanto feedback positivo, eu tenho que elogiar o que ele tá fazendo certo para que ele continue fazendo certo, e eu tenho que observar e chamar atenção do que tá sendo feito errado para podar esse comportamento errado. Fingir que eu não tô vendo não tem o menor sentido. Assim, não que eu precise ter a carta na manga para fazer uma demissão, mas eu tenho que ter uma carta na mão, eu tenho que ter pelo menos a autonomia de exercer a minha autoridade. E para eu ter autoridade com a minha equipe, eu não preciso ser autoritário. É aí que a coisa pega. Vocês confundem, Eu não preciso ser autoritário. Eu tenho que ter autoridade sobre eles fazerem o que precisa ser feito do jeito que precisa ser feito e respeitar essa minha autoridade. Só que muitas vezes quem tira esse respeito da minha autoridade é quem está acima de mim. É bem assim. É o meu chefe ali. Eu já tive alguns chefes, alguns clientes meus, famosésimos, donos de marcas importantíssimas, que a gente não pode dizer o nome, que eu proibi eles de ir na loja deles. Isso que eu ia te perguntar. Eu proibi, eu falei, você não vai pra tua loja, porque quando você entra ali, você causa um estrago. Você acaba com a tua equipe, você acaba com a motivação da sua equipe. Quer dizer, como é que a gente faz um trabalho enorme pra motivar a equipe e ele chega lá assediando, gritando, xingando, jogando as coisas? Não pode, não faz. Então você não, mas eu não posso nem dar uma passadinha. Se você passar quieto e sair calado, tudo bem. E você sabe que interessante, que eu tive uma experiência dessa quando eu trabalhei no varejo também, que eu não vou falar o nome, que é uma marca que na época era bem famosa. Nós trabalhando lá, assim, tudo com educação, porque você é cobrado uma educação. Aí eu não conhecia o dono, mas eu vi uma pessoa gritando no telefone, mas ele gritava, e da hora que ele terminou de gritar, ele falou assim, tá me ouvindo, pai? Ele estava falando com o pai dele, com uma falta de educação, e a gente foi saber que ele era o dono da empresa. Lá em recrutamento e seleção, vou até falar um pouquinho dessa história, né? Como é que a gente avalia um candidato? E eu falo que para mim é muito importante eu ver no candidato os valores familiares. Esses valores familiares, porque quem não tem respeito pelo pai, pelo cônjuge, pelos filhos, vai ter respeito por alguém dentro da empresa? Não vai ter. Que não significa nada. E a liderança é exemplo. Quer dizer, como é que uma pessoa que fica aos berros com o pai dentro de uma loja quer que uma equipe o respeite? Isso não vai acontecer, é impossível. É impossível. Então, a postura no treinamento de liderança, a gente fala muito sobre a postura do líder. Então, você tem que ter a postura correta o tempo inteiro. A liderança não é fácil. A liderança é solitária. Isso que eu ia falar, muito sozinha. A liderança é solitária, porque você tem que estrategicamente pensar em tudo. O circo começou a pegar fogo, você vai deixar todo mundo calmo, você vai chegar calmo, vai estar tudo certo. Você passa a noite num hospital tomando soro, chega no dia seguinte com cara de botox, como se não tivesse feito nada, linda, montada na grife e fazendo de conta que tá tudo certo. Mas é porque é assim que você dá segurança para sua equipe. Eu me lembro que algumas vezes, quando os meus filhos eram pequenos, sabe aquela hora que eles caem, se arregaçam, sangra, jorra sangue para todos os lados? Se eu pego meu filho lá sangrando e começo, meu Deus, vamos ter que ir pro hospital. O moleque fala, eu vou morrer.
Então, eu tenho que ter, não, filho, calma, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu tô tensa por dentro. E eu sempre segurava a onda, não, tá tudo certo, filho, jorrando sangue. Não, filho, vai dar certo, não, fica tranquilo, calma. Eu mantinha calma até o final. Ia pro Einstein, chegava lá, ele dava a ponta. Na hora que ele terminava os pontos, que o moleque tava bom, que não tinha mais problema, que eu sentava no banco pra esperar o carro do estacionamento, aí que eu desabava, que eu chorava. Mas é estrutura, porque eu tenho que passar essa segurança. O líder de loja, a mesma coisa. E hoje, a gente tem que entender que já existe uma pesquisa que mostra que a terceira principal causa de afastamento do trabalho hoje está ligada a doenças mentais. Então, a depressão, síndrome de pânico, burnout, enfim. Esse e a maioria nós das não vezes... ouvimos nem falar, né? Então, só que a maioria das vezes, essa depressão e essa ansiedade é causada pelos próprios gestores. Então, nós temos um problema aí com a liderança. Ah, Esther, vamos falar uma coisa aqui que gera polêmica, né? Mas é que essa geração tá muito mimimi. Eu concordo, eu tenho filhos que são jovens e eu concordo, eles são mais frágeis do que eu fui. Eu lembro que quando a gente era criança, a minha geração principalmente, quando a gente chegava em casa de olho roxo dizendo que apanhou na escola, a primeira coisa que o pai e a mãe perguntavam pra gente é: você bateu mais? Você bateu mais? Se sobe da rua, se você só apanhou, você volta lá e você vai se defender, você vai lá e quebrar a cara dele também. Hoje, imagina que eu posso dar um conselho desse para uma criança. Então, eles estão mais mimimi. Não importa. Uma vez que a gente tem uma geração mais frágil, porque é uma geração que está sendo criada através das redes sociais. É uma geração que está sendo criada pelo videogame. Quase interação humana, né? É uma geração que eles têm o acesso à informação na palma da mão. Esse acesso à informação na palma da mão faz com que eles fiquem muito mais achando que as coisas acontecem no teclado de um botão. Isso, tudo muito rápido. Então, tudo que não dá certo nessa velocidade, eles ficam abalados. O imediatismo deles então, adianta eu falar, não, eles são tudo fresco, esse povo aí muito fraquinho, ai meu Deus, o mimimi dos fraquinhos. Não, eu tenho que me preparar para lidar com essa geração. E deixa eu te fazer uma pergunta voltada a isso, que a gente acaba falando que é mimimi. Antigamente, quando nós trabalhávamos, porque eu trabalhei 12 anos no varejo também, a gente tinha que ser muito ligeiro, muito guerreira. Hoje é tudo causa trabalhista. Como que você vê isso? Vamos ver como eu posso ser politicamente correta para falar sobre causa trabalhista. Que é muito polêmico isso. Eu penso assim, eu sou do tempo onde eu trabalhei, você fala, Esther, teoricamente, eu poderia me aposentar, eu poderia estar aposentada hoje por tempo de trabalho. Eu comecei com 16 anos, nunca parei de trabalhar. Por que eu não posso me aposentar por tempo de trabalho? Eu só vou conseguir me aposentar por idade. Porque eu tive muito trabalho sem registro. A gente trabalhava sem registro, a gente recebia por fora, a gente ficava das 7 da manhã à meia-noite. Ou virava até. Ou virava. Não, quantas vezes? Eu tava das 7 à meia-noite, chegava assim, tem contagem durante essa madrugada. Eu ficava pra contagem durante a madrugada. Tinha que adesivar a vitrine. Normal. Só que, se eu aceitei o emprego, e apesar disso que está acontecendo, apesar deles terem me pedido num dia, no segundo dia, no terceiro dia, nessa semana e nesse mês inteiro para eu fazer coisas que eu achava que não deveria fazer, e eu falei, ok, eu faço. Tá tudo Por que eu vou ficar lá 4, 5 anos, ou 1 ou 2 anos, para depois entrar como trabalhista? Eu não aceitei, eu não concordei. Eu falo que quando um funcionário está insatisfeito, eu não sei se esse eu falo para rede social ou falo para lá. Eu falo para todo lugar. Quando um funcionário quando você está insatisfeito, quando você sofre assédio, quando você acha que você faz mais do que seu horário ou faz mais do que sua obrigação, eu sou do tempo que a gente faz qualquer coisa. Eu também, eu cheguei aqui no estúdio hoje como convidada, palestrante para participar de um podcast. Se eu vou no banheiro e vejo que está sem papel higiênico, eu tenho um papel higiênico no chão, eu vou pegar esse papel higiênico no chão. A sala tá arrumando, eu vou pegar uma vassoura e vou ajudar. Eu sou esse tipo de pessoa. Então, para mim, essa coisa de desvio de função nunca houve. O que eu preciso é que o cliente esteja satisfeito e veja tudo do jeito que tem que ver, e eu faço, né? Então, só para concluir. Então, se eu topei isso tudo,
certo? Se eu achei que isso me incomoda, que é desvio de função, que me pediram para recolher o lixo da loja ou para varrer a loja Eu já tô antes com de 3 entrar e eu não funções já. quero, eu só preciso de 2 coisas: papel e caneta. Pega o papel, pega a caneta e peça sua demissão. Eu pedi demissão de uma das empresas mais poderosas que ainda é uma das empresas mais poderosas, e eu me lembro que quando eu falei isso eu não faço, eu não concordo, e a pessoa falou assim, mas o que você está fazendo? Porque eu puxei o papel e a caneta. Puxei uma folha de sulfite, peguei uma caneta e comecei a escrever minha demissão. Ela falou assim, o que você está fazendo? Eu falei, estou escrevendo minha demissão, porque eu não vou ficar aqui, eu não vou fazer isso. Ela falou assim, não acredito que você vai pedir demissão no melhor lugar deste país para se trabalhar. Vou. Papel e caneta, eu vou embora. Eu sou capaz, eu consigo outro emprego. Mesmo aqui na minha idade, que o povo a gente pode falar mais pra frente sobre o etarismo, não importa. Agora, eu aceitei ficar, eu aceitei fazer. Fico lá 1, 2, 3 anos e vou entrar com uma causa trabalhista. Sem contar que não existe um advogado. Eu tenho filho advogado, tá? Então os advogados que forem Eu tenho irmão também. eu tenho filho advogado. Um advogado que vai pegar uma causa trabalhista, principalmente de empresas do porte que eu trabalhei, eles não vão colocar só o que é justo, o que é correto. Eles vão colocar tudo que é mentira, tudo que é incorreto. E aí vai ser legal? Não vai ser legal. Eu tô sendo desonesta. Sem contar que no mercado de moda, de varejo de luxo que eu trabalhei, e é igual hoje em dia, é desse tamanho. Todo mundo se conhece. Nessa empresa que eu pedi demissão, eu tomei um chapéu assim, que eles não me pagaram, coisa de 80, 90 mil reais na época, tá? De que deixaram de me pagar. Eu entrei com uma trabalhista, porque eu tô dizendo, mas eu cumpro, o que eu tô dizendo é o que eu faço. Eu não entrei com uma trabalhista. Aí você fala, Esther, qual a razão de você não ter entrado com uma trabalhista? Porque eu sou uma pessoa inteligente. Eu fiz uma conta básica. Eu ganhava o quê? 30 pau por mês? Em 3 meses eu ia ganhar o que eles deixaram de me pagar. Se eu entrasse com uma trabalhista com uma empresa poderosa dessa, eu podia ficar anos sem emprego, porque eu ia ficar queimada na praça. Porque o E ciclo fica é queimado na praça. Eu não vejo, os meus clientes não veem com bons olhos pessoas que entram com causa trabalhista. Mas é o nosso mercado. Agora, Esther, aí vai ter o mimimi aqui, ó. Vai ter o mimimi aqui, vai ter o mimimi lá. Mas eu não posso entrar com uma causa trabalhista se a empresa foi injusta comigo, se eu sofri assédio. Lógico que pode. Eu gosto da justiça. Se alguém fizer alguma coisa muito errada, se eu sofri um assédio ou alguma coisa grave em alguma empresa, sim, eu vou processar, eu vou lutar pelos meus direitos. Eu tenho que lutar pelos meus direitos. Mas é quando acontece uma vez só e na hora que acontece. E não ficar lá por anos para depois vir com a facada pelas costas. E não entrar por uma coisa também que você não é diz, justo, e que que não você é combinou verdade. e você aceitou, porque o combinado não é caro. Que não é justo e que não é verdade. Uma coisa que você falou aí que eu gostaria de te perguntar. Nossa, dá B.O. essas coisas. Essa Uma parte desse assédio era uma coisa que já fala, mas ele existe muito ainda, Esther? Ainda se fala muito desse abuso dentro das empresas? Eu tive os piores patrões. Eu tive, com exceção de um patrão, vou até falar, o seu Arthur Briquet, que é meu querido, foi meu chefe predileto, eu sempre falo isso pra ele. E você sabe uma das coisas que eu admirava muito no Briquet? Eu vou até mandar esse vídeo depois pra ele, né? Quando a gente podia estar na reunião mais furiosa que fosse, nessa época eu trabalhava com a Hugo Boss, ligava, sei lá, algum presidente da Hugo Boss da Alemanha, a gente numa reunião ferrada, tocava o telefone dele e falava assim, só um minutinho que eu preciso atender meu pai. Oi, papai. Sim, papai. Ai, que não, diferença. papai. Sabe? Então, uma das coisas que eu admirava era isso. E no candidato a mesma coisa. Se é um candidato que respeita, que tem valor, que valoriza a família, valores familiares, eu respeito. Eu fiz até um post outro dia que eu falei que eu também, uma das coisas dos valores familiares é que quando tem um candidato que não gosta de cachorro, não gosta de bicho, eu também desconfio. Somos duas. E se as minhas cachorras não gostam da pessoa, aí eu tenho certeza. Eu tinha um gato que agarrava na perna e era incrível quando ele não gostava de Mas aí eu energia. fiz esse post e deu mó mimimi na rede. Tá. Mas então você quer dizer que você vai boicotar um candidato? Lógico que não, é mais um dos pontos. É porque a gente eu, na sabe minha a entrevista, eu olho o sensibilidade. signo, eu penso nas características do signo do candidato. É um monte de coisas, é um compilado de questões que eu avalio nesse candidato, desde a postura corporal, da postura facial. Meu Deus, será que eu tô bem?
peraí, mas gente, o corpo fala, gente, eu super indico nos processos seletivos, pra quem faz processo seletivo com frequência, tem um livro que chama O Corpo Aí eu já Fala, li, ele pra amei. você identificar, você consegue ler isso. Eu falo que quando você lê isso, o teu você filho não consegue? Você tem um... Não, escuta, o teu filho, você chega pra ele e fala, você bebeu? Não, Como assim, filho? Você já deu dois assim, passos não, pra pô. trás. Você deu sim, tô sabendo. Então, em casa, eles dizem que eu não crio filhos, eu treino filhos, né? Então, eu chegava e falava assim, filho, você bebeu? Só pra saber se ele ia falar a verdade. Ele falava, bebi. 2 vodkas, uma caipirinha, uma cerveja. Eu já descrevi tudo. Olha só, a pergunta só foi sim ou não. Sim. Oi, sério, outra coisa, quando você percebe que as pessoas gostam, assim, é uma coisa que eu percebo de animais, é porque elas vão trabalhar muito melhor em equipe. Você Tem um pouco sabe que eu mais vi de uma sensibilidade. matéria recentemente, eu não lembro agora, eu devia ter visto para falar da onde foi essa matéria, que é super saudável num ambiente de trabalho você manter um cachorro. Pensa aqui nessa casa, vocês têm aqui várias salas e tal. Se tem um pet aqui, vocês autorizarem um funcionário que não quem tenha 2 demônios que nem eu tenho. Eu tenho 2 Jack Russell, se eu colocar aqui a casa cai, entendeu? Elas derrubam o sobrado inteiro. Mas se você quem tem um cachorro bonzinho, deixa esse cachorro, ele melhora, inclusive, a gente está falando das doenças mentais, ele melhora essa questão. Então, se é a terceira causa são doenças mentais, lembrando que até 2025 vai ser a primeira causa de afastamento de trabalho, vai ser doença mental. E vamos fazer uma polêmica que eu acho que vai entrar também em algum momento aí, sobre o home office. O que você acha, Esther? Olha, o meu cliente do varejo, ele não acha, ele tem certeza. Acabou, perdeu o Playboy, não tem mais home office. Sinto muito, neném. Graças a Deus. Sinto muito, Millennium. Sinto muito, geração X. Vocês vão ter que trabalhar, pegar o busão e ir lá trabalhar igual eu fiz minha vida inteira. Delícia. Perdeu o Playboy, a casa caiu. Eu gosto de bolinha com bolinha. Nenhum cliente meu mais. Você fala, Esther, porque lógico, loja é loja. Mas aí eu tenho o departamento de marketing, departamento de RH, departamento de não sei o que. Elas todas falam, eu quero híbrido, ou eu quero home office. Eu falo, amor, então você tá falando com a Red Hunter errada, porque no meu negócio não tem isso. Você quer híbrido, você compra um carro. Cliente. E aí, sabe o que acontece? Elas estão voltando atrás. Tipo, 2 meses atrás eu ofereci emprego, não, só quero se for híbrido. Essa semana, 2 delas já, olha, Esther, se for presencial, tudo bem. Então, amor, caiu na real? Você quer híbrido, monta o seu negócio, vai empreender, vai ralar num país que nem esse, vai pagar imposto, né? Vai ficar escravo do governo e vai embora. Agora, trabalhar para as empresas, não sei, no atacado também não tenho visto. Ninguém mais quer. Porque, teoricamente, uma pessoa de marketing poderia trabalhar de longe, só que essas reuniões, e o cara a cara, o varejo e o atacado, o mercado de moda, ele é muito atípico, ele não tem rotina. E ele é a gente se acabou de montar uma coleção e aí vem uma notícia aqui de que o tempo vai mudar e que vai nevar no Brasil. Acabou, cara, temos que rever essa coleção. O governo soltou uma medida que onerou a folha de pagamento. Acabou, nós vamos encalhar com esse estoque inteiro. Então eu preciso ter equipe ali. Então home office, olha, sinto dizer, não sei em que área vocês trabalham, se é que vocês trabalham ali, o pessoal que trabalha ali, esse pessoal que vai, gamers, IA, inteligência artificial, quem sabe vocês. No nosso segmento, você quer trabalhar com moda, amor? Tem que pôr a mão na massa. Você falou muito bem. A nossa transformação é muito rápida, e isso que nós falamos aqui. Porque nós não temos essa busca pelo conhecimento. Em todas as áreas, as pessoas buscam conhecimento. Acho que para nós, 6 meses, o mínimo aí, né? Para você se atualizar, para você entender. O fast fashion, ele se desmancha muito rápido. Não, mas nem vale. No fast fashion ainda é uma coisa de maluco. velocidade que é uma loucura, então, velho. como é que você quer ter uma pessoa do marketing ou do produto do estilo trabalhando em casa se você tem que lançar uma coleção por quinzena? Se você montou esse look lindo que você tá num dia só. Fazer a família. A gente tá na família hoje, né? Seu look tá maravilhoso. Você use, faz da Pavanelli, ó. Tô usando use. Você faz isso, você montou hoje. Hoje você foi dormir. Aliás, eu estou precisando de looks pra usar em Portugal, Paris e... Gente, eu vou cair sério, também quero. Mentira. Uma tour, né? Cara, você foi dormir, a galera saiu daqui, viajou, chegou lá fora, uma blogueira, no nosso caso do atacado, que nós sofremos muito com isso, Esther. Muito, muito, muito.
a nossa amiga, Silvia Braça, apareceu lá e com o look. Meu, muda tudo, velho. Muda. Não, e o Chega pior alguém é no isso. outro dia falando Aí você que tudo tá que você falando fez de ali uma tá coisa errado. boa. Você tá falando de uma coisa boa. E se aquela blogueira que você contratou, amanhã ela esfaqueou o namorado, ou falou mal, foi racista, ou fez alguma coisa politicamente incorreta? Desaba a marca. A gente tem visto algumas marcas desabarem do dia pra noite porque o marketing tomou uma decisão errada, contratou uma pessoa errada para fazer uma propaganda. Então, dá para trabalhar em casa com essa coisa. Hoje, as coisas acontecem instantaneamente. A marca faz uma live hoje, ela pode ter uma venda amanhã de 3 meses de venda no dia seguinte, ou ela pode não vender nada e ter que se virar com aquele estoque. E a decisão ela tem que ser muito rápida e muitas vezes tem que estar perto. E teve uma blogueira que trouxe um fato desse, que eu não posso falar o nome dela e nem da situação. Mas tem algo que você escreveu lá de tudo que eu fiquei lendo, e tem uma que é muito parecida com isso, que é a maturidade, é contar a história toda sem pular as partes que você também errou. Isso é maravilhoso. E ela fala sobre isso, que ela fez uma escolha para uma marca que estava dando as peças para ela como permuta, e ela esqueceu de quem estava com ela esqueceu das parcerias dela. E ela se entregou naquilo. Quando ela quis voltar, não teve mais jeito. Ela não conseguiu. É o caso da Chiara, daquela italiana que deu B.O. agora recente, que ela se associou com uma empresa, ela fez uma, eu vou ver se eu lembro da história direito, mas ela, parece que a empresa divulgar, a empresa que ela vestiu, tipo Silvia Braz de lá, a empresa que ela vestiu, ela falou que a parte da renda daquela venda ia para uma determinada causa social, e era tudo fake. Tudo mentira. Tudo mentira. A menina poderosésima, milhões de seguidores, tá dando problema até politicamente. Na Itália já tá se falando muito sobre isso, até em questões de lei com relação a isso. Eu acho que isso vai começar a acontecer aqui também, porque a gente vê, não tem nada a ver com a moda e tal, mas uma das histórias que eu li sobre, por exemplo, o Bitcoin, teve muitas pessoas lá fora que se associaram, porque dava muito dinheiro, e começaram a fazer essa propaganda, que foram processados, porque não conheciam, não sabiam se aquilo realmente dava resultado ou se existia. Isso está acontecendo com os joguinhos de hoje, por exemplo, também. Não, eu acho, essa frase que você falou de a gente, a maturidade é justamente a gente assumir onde a gente errou. Quando eu faço uma entrevista com um candidato, eu sempre pergunto pro candidato se ele pediu demissão ou se ele foi demitido. Aí você fala, Esther, faz diferença ele ter pedido demissão ou ter sido demitido? Não tem nenhum problema em você ser demitido. Eu prefiro aquele candidato que, quando eu pergunto se você pediu demissão ou foi demitido, ele fala, Esther, eu fui demitido. E eu pergunto, por quê? Ele fala assim, porque, sabe, eu tava meio desmotivado, a minha gerente até me sinalizou, mas eu não sei, eu não estava encontrando motivação, minhas vendas caíram e eu acho que eu merecia até ser demitido, do que aquele que fala assim, não, imagina, eu pedi pra sair e a gente depois descobre que foi demitido e que mentiu e que aprontou e que sei lá o quê. Culpa em alguém, né? E buscar um culpado. Eu acho que se eu não assumir onde eu errei, eu adoro quando eu vou fazer um trabalho numa empresa, até uma palestra, e quando chega no final alguém fala assim, Esther, olha só aquilo ali que você falou, na de amanhã você não repete porque teve uma pessoa que fala, puxa, muito obrigado por esse feedback, para eu poder melhorar. Então, eu tenho que assumir meus erros. E quando, que nem eu falo, eu conto a minha história, eu não pulo parte difícil nenhuma. Até porque, no meu propósito de servir, ele é o mesmo nas minhas redes sociais. As minhas tais frases famosas, é sempre ali um recado que eu quero dar para alguém. Eu estou pensando no crescimento das pessoas. As minhas palestras, eu falo que eu não estou transformando pessoas em melhores profissionais. Eu estou transformando pessoas em pessoas melhores, em seres humanos melhores. Porque se essa pessoa não tiver os valores importantes, se essa pessoa não tiver tolerância, se essa pessoa não tiver bondade, se essa pessoa não entender o papel dela no universo, não adianta ser a mais ágil de vendas. Porque difícil é conviver com pessoa mal-humorada, né? Fala a verdade. Que olha, pra mim é o número 1. Mas se você não tiver, imagine você não ter uma preparação de como fazer essa leitura, de como fazer uma entrevista, que é sobre o que a gente está falando aqui. Sim. Porque hoje nós não temos, voltando aqui para o nosso atacado, nós não temos hoje uma informação, por exemplo. O porquê você saiu, porque isso, eu sou nova, né? Mas nós tínhamos isso, você sai de uma empresa e a empresa tem esse contato. Então, uma das palestras que eu mais tenho sido solicitada para fazer é justamente essa questão, que até ficou o nome dessa palestra, de como recrutar, contratar e reter uma equipe.
Por que que isso ficou tão popular nesse ano passado? Eu fiz tantas palestras a respeito desse tema. Porque houveram alguns movimentos mundiais, porque esse problema do turnover e esse problema da falta de pessoas qualificadas para trabalhar não é um problema só no Brasil, é um problema mundial. E esse problema já vinha acontecendo, só que ele explodiu por causa da pandemia. O pós-pandemia trouxe um movimento chamado Great Resignation, que é um movimento onde milhares de pessoas pediram demissão no mundo inteiro. Porque passaram pela pandemia e pensaram assim, cara, eu podia ter morrido, por que eu tô aqui escutando esse patrão? Por que eu tenho que ralar tanto? E aí várias pessoas pediram demissão. E aí houveram, vindo atrás desse movimento, alguns outros movimentos, que é o quiet quitting. Para mim, o pior movimento é esse, é dessa nova geração. O que é o quiet quitting? Eles não é que eles pedem demissão e nem que eles queiram ser demitidos. Só que quiet quitting quer dizer demissão silenciosa. Eles trabalham para você, mas eles vão fazer somente o necessário. Não vão fazer uma grama a mais. Eles não vão fazer nada a mais do que o necessário e do que está no job description deles. Mesmo se ele querer ser demitido, mas ele só faz... tipo assim, mas tem que ficar 5 minutos a mais. Não, eu fui contratada para isso, eu não vou fazer. Sabe, tipo assim, larga a toalha e você que se dane, você que é patrão que se dane? Então isso é um problema. Ou aquele mais comprometido da equipe que acaba sobrando mais para ele, né? E o job hopping, e aí a gente tem um outro movimento que são aquelas pessoas que pulam de lugar em lugar, pulam de emprego em emprego. Então, hoje eu entrevisto candidatos que eu fiquei, por exemplo, em algumas empresas, eu trabalhei 5 anos, 8 anos nas empresas que eu trabalhei, né? Em 20 e poucos anos de carreira, de chão de loja, eu trabalhei em 5 empresas. Hoje eu tenho candidatos que em 1 ano trabalharam em 3. Eles estão sempre de olho na grama do vizinho. Houve um tempo em que eu tinha muitos candidatos e algumas vagas. Então esse era o meu padrão. Então eu tenho mercado de luxo, você tem uma vaga aqui, uma vaga ali e tal. Hoje eu tenho muitas vagas e alguns candidatos. Você ainda tem muitas vagas? Muitas vagas e muitas vagas que eu não consigo fechar. Porque eu não consigo candidato interessado na vaga. E o candidato, nesse tempo, no tempo antigo, você precisava do emprego, você ia numa entrevista super preocupado, tentava se vender para você conseguir um emprego, impressionar o entrevistador, era mó luta. Hoje, quando o candidato chega para uma entrevista para o varejo, é a empresa que tem que vender a empresa para o candidato querer trabalhar nela. Isso. Olha como isso mudou. Eu vi um meme esses dias no Instagram, dei muita risada, que tá bem por aí. É bem por aí. Por que eu vou trabalhar na sua empresa? Você pode me vender um pouco mais a sua empresa? Me fala por quê. O que você me oferece? É bem assim. O nosso contato, quando ele é feito, quando nós pedimos lá para enviar currículo e etc., depois nós entramos em contato pelo WhatsApp, chamamos para conversar. Essa entrevista já acontece aí. Ele quer saber de um tudo. Mas eu vou te falar, posso te falar o que é o principal? Lógico. Que eles querem saber, que você vai confirmar? Qual é o fixo? Quanto que eu vou ganhar? E o que tem de benefícios? O que tem de benefício? Como diz o Simon Sinek, os millennials, eles querem uma poltrona para sentar e comida grátis. É exatamente isso que eles querem. Então eles perguntam qual o fixo. Eu nunca ganhei fixo na minha vida. E algumas empresas que tentaram negociar o meu passe de diretora de marca com fixo, eu falei, eu não quero fixo, eu quero variável. Porque eu sei que eu posso dobrar um faturamento, vou dobrar o meu salário. Vou ficar com um salário fixo? Nem ferrando. Coisa pobre. E sério, uma coisa também que você escreveu que eu achei muito legal, achei inteligente, sabe? Tá ligado, Eva? Que você fala assim, as pessoas procuram por você, vai me lembrar melhor do que eu, porque eu li umas 3 vezes até decorar, mas demora. Você procura coisa. Você quer ser promovido achando que vai exercer uma função melhor. Não, você já tem que trabalhar como se você já fosse o melhor para estar sendo promovido. Ela decorou. Não, mas é exatamente isso, Simone. E nós nem falamos sobre isso, porque eu li, essa também seria uma, mas essa que eu achei o máximo. Eu achei muito legal. Incrível. Mas é um fato. Você concorda que quando você é promovido, é porque você já está exercendo esse papel? Mas aí é que a gente fala a questão da liderança e vamos falar uma coisa que a gente falou nos bastidores, tá? Quando
quando você vai... a maioria das empresas comete o grande erro de pegar o seu melhor vendedor e transformar no gerente. Aí você perde o vendedor e perde o vendedor e perde o gerente, porque o seu melhor vendedor, ele só vai servir como gerente se lá como vendedor ele já tiver exercido uma liderança sobre o restante da equipe. Só que, eu vou falar mais uma coisa que dá polêmica. Eu gosto sim. A maioria dos vendedores pontas da loja são os desgraçados. São aqueles filhos de uma mãe que eles não estão nem aí com ninguém, que eles são egoístas, que eles passam a venda, passa por cima, rouba a vez da outra, entendeu? Não, eles abraçam a cliente. Como que ele vai liderar? Como é que vai liderar? Ele é individualista. E normalmente esse não participa das funções da loja. Não, ele é individualista. Ele não faz nada, porque o vendedor ponto é folgado. É folgado. Se todo mundo tem que limpar, ele não limpa. Ele não limpa desse jeito. Tem que chegar no horário, ele não chega. Ele vai lá e bate meta. Eu sempre, quando eu chego para uma reunião com o cliente, a primeira coisa que eu pergunto, escuta, se você tem um vendedor que é responsável por 50% do seu faturamento, você tá ferrado. Você já começou errado. Porque você tem esse vendedor aí que é esse ponto desgraçado. Ah, mas ele carrega o meu faturamento. Que ótimo! Gente, ó, vocês que são as boas vendedoras, eu era uma vendedora que eu sempre carreguei o faturamento, então eu tô falando, mas eu tenho, como é que fala? Lugar de fala? Eu tenho lugar de fala, porque eu fui essa vendedora ponta. Mas eu não era fominha, eu pensava no coletivo, eu ajudava meus colegas, eu ensinava minhas colegas a venderem como eu vendia. Então, o fato de você ser uma vendedora que atinge sua primeira coisa, para um vendedor comissionado, bater meta não é mérito, é obrigação. Então você tem essa obrigação melhor do que os outros porque você bateu sua meta. Agora, você tem que se sentir orgulhosa sim, e eu me senti orgulhosa, porque pra mim era a honra eu ser ponta. Eu não aceitava não bater meta e nem ficar em segundo lugar, eu tinha que ser primeiro lugar. Mas eu não passava por cima de ninguém, eu era esforçada, eu fazia os trabalhos da loja. Eu falo que eu, como diretora de marca, já lavei muito banheiro, já servi muito café. Você também deixava se treinar, né? Isso. Então, quando as pessoas me promoveram, todas as vezes que eu fui promovida, eu posso garantir para vocês que eu não fui promovida porque eu era a pessoa mais inteligente. De jeito nenhum. Eu tenho certeza que o que me fez chegar onde eu cheguei e crescer como carreira foi a minha postura, foi o meu comportamento. E quando eu cheguei lá, principalmente no cargo de liderança, eu assumi a liderança com esse papel de líder e de humilde, porque a partir do momento que eu sou líder, eu tô ali para servir a minha equipe. Então eu não sou mais que ninguém. Então eu lembro que algumas vezes, como diretora de marca, eu tinha que cortar café expresso da equipe. A partir de amanhã, ninguém pode tomar café expresso, só o café do coador que tá lá dentro, tá ok? Que é mais gostoso. Aí eu chegava na loja, ia vir as copeiras e Dona Esther, aceita um cafezinho? O café quer um Nespresso? Eu falo, não, amor, a gente não cortou, cara. Não, mas a senhora é diretora. Ué, eu sou funcionária que nem você. A diferença é só o cargo, o salário e a responsabilidade, amor. O resto é tudo igual, eu quero café de coador. Então, você ter a liderança ali, você tá junto com essa equipe. Exemplo, humildade. O papel da liderança não é pra você ter status e ficar rodando no shopping. A liderança tem que levantar uma equipe. Exatamente. Tem que fazer ela alcançar até os seus sonhos mais individuais. Porque você vai ter aquele esquadrão de guerra ali a seu favor. Exatamente. E é só com essa equipe acreditando em mim e me admirando que eu vou fazer com que eles façam o que precisa ser feito. Eles vão me seguir. O papel da liderança é isso. Eu tenho que fazer com que eles me sigam. E para eles me seguirem, eu tenho que ser exemplo. O nosso intuito de trazer pessoas com seu conhecimento aqui para chegar em muitos empresários é sobre isso. Outra coisa que nós falamos foi sobre a parte de confiança, porque eles não conseguem enxergar que o tanto que você perde por fazer esse tipo de opção dentro da sua empresa, o porquê você não tem crescimento, porque a gente vê muitos empresários de sucesso, né, Simone? Que a gente vê com um estilo maravilhoso, com produção de estilista, uma pesquisa incrível, só que na hora que nós batemos muito nessa tecla, no custo, contratar um líder, para você ter alta performance, para você atingir os seus resultados, você precisa ter um bom time. Só que não tem time que funcione bem sem liderança.
Na grande maioria das vezes, não é um fator de confiança. Eu não posso acreditar que uma pessoa vai ser um bom líder para minha equipe só porque ele é de confiança e não vai me roubar. Alô? Hello, acorda. Hello! Eu preciso ter um líder que seja de minha confiança, mas o fato dele ser de confiança não transforma ele num líder. Então, se eu tiver um líder fraco, eu vou ter uma equipe fraca, eu vou ter um faturamento fraco, eu vou ter uma performance fraca. Então, eu devo procurar alguém que eu confie? Sim, mas eu devo procurar alguém que tenha capacidade de liderança. Um dos outros erros, a gente está falando ali do Bom Retiro e do Brás, um dos grandes erros desse tipo de empresa, que são empresas familiares, é contratar pessoas da família. Eu tenho eu sempre tive isso como prioridade no meu papel de liderança. Nunca contratei quem eu não posso demitir. Eu nunca dei emprego pra irmã, pra tio, pra sobrinho. Eu tenho uma irmã que tá precisando, paga uma mesada pra ela e deixa ela lá longe. Você vai trazer a tua irmã, tua tia, sua sobrinha, sua nora, seu genro pra trabalhar com você, pra destruir a sua empresa porque ele não tem capacidade? Não é melhor pagar pra estar fora? Não, amanhã você demite ele e estraga as festas de Natal. Não contrata quem você não pode demitir. Então, família... Mandar embora. Não pode contratar, porque depois você não consegue mandar embora. Você causa um problema familiar. Não contratar. Você estraga uma pessoa. Você estraga uma Pois coisa. é, sabe uma coisa que eu percebo também, principalmente eu falei do nosso mercado, que a gente tem um contato direto. Às vezes tem problema na liderança, sim, mas o que eu percebo? Que vem de cima, dos donos, e eles acham desperdício pagar um valor para uma equipe de vendas que vai dar um resultado. Eles não conseguem. Como um profissional como você, por exemplo. Só isso aqui, só para não perder, segura o gancho dessas duas coisas. Não pagar. Repete a primeira coisa. Isso aqui é demais. Isso aqui é demais. Não pagar. Eles não valorizam, assim. Eu percebo que os donos. Não pagar o que valoriza. Primeira coisa que eu sempre falo: equipe. Com um salário medíocre, você vai ter uma equipe medíocre. É tudo salário compatível. Medíocre, equipe medíocre. Você quer uma pessoa boa, você tem que pagar bem. Quando meu cliente fala, Esther, eu tenho um perfil, me passa o perfil e me passa quanto você vai pagar. O quanto você vai pagar tem que ser compatível com o perfil que você quer. Eu não consigo pagar para ter uma pessoa sênior, pagar salário de júnior. Verdade, é isso. É incompatível. Se eu quero pagar júnior, eu vou ter uma pessoa júnior. Alô? E eu sou clara com meus clientes sobre isso. E deixa eu não perguntar, tenho varinha mágica. Até uma coisa, se é certa essa pergunta que eu vou te fazer ou não. Vamos supor que você vai lá, você está recrutando, passando assim, e você vê uma pessoa que de repente ela não é sênior. Mas ela é uma pessoa que você vê algo diferente nela, que ela tem um futuro brilhante, porque a gente consegue enxergar isso em muitas pessoas. E compensa colocar ela ali, porque você vai ver que você vai conseguir treinar e ela vai voar. Porque às vezes não você pega... para liderança. Mas isso você pode... descreveu para uma vendedora. Isso, para uma vendedora. Para qualquer outro cargo que não seja cargo de liderança. Eu prefiro, uma das frases que eu uso muito no mesmo ela não tem experiência. Contrata o brilho nos olhos e treina as habilidades. Eu acredito muito hoje, prefiro contratar quem quer trabalhar, quem tem, lógico, tem que ter capacidade intelectual pro que eu vou ensinar. Se não tiver capacidade intelectual, não vai funcionar. Aquilo não vai funcionar nada, né? E outra, você tem que ser uma pessoa que saiba treinar. Eu sou capaz de treinar. Será que esse cara que tá falando, não, deixa que eu treine, ele vai treinar? Porque treinar uma pessoa não é fácil, você despende de tempo. Então você precisa ter tempo para treinar. Equilíbrio emocional e leitura. Exatamente, tudo. Mas eu prefiro contratar a pessoa crua e ensinar, porque mas eu tenho que me dedicar a ensinar. E não jogar com os leões e fazer com que ela faça. Aí eu lembrei a outra coisa que você falou, essa questão de como é que você falou? Esqueceu. Nossa, eu falo tanta coisa. Não, de treinar, contratar comportamento e treinar habilidade é um fato. Que é as soft skills e as artes, né? A culpa é do patrão, do chefe. A culpa é do boss que tava na cadeira sentada, viu? Eu tenho uma outra frase famosa que eu sempre falo e o pessoal brinca, que tudo que acontece de ruim nesse mundo, a culpa
culpa ou é da mãe ou do gerente de loja. Eu sou os dois. Resumidamente. Eu geralmente eu ponho a culpa na mãe, que eu falo que não educou direito. A culpa é da... Então, não é isso? No caso de tudo que dá errado na loja, faturamento, a culpa é do gestor. Se a culpa não é e do gestor e de cada gestor acima dele. Dali pra frente, né? Porque, por exemplo, se eu sou supervisora de 20 lojas. Uma das lojas tem uma das vendedoras, que é essa aí que tem comportamento errado, apesar de vender bem, a culpa é de quem? De ter aquela menina lá embaixo? É minha. Porque eu contratei aquela gerente que está sobre ela e não está cuidando dela. Então, a culpa é sempre do gestor. Então, se esse gestor, ele está tendo um problema com a gerente de loja dele, esse dono de loja, e a gente tem aí algumas questões culturais, né? Então, a gente tem, por exemplo, no Bom Retiro, a gente tem muitos patrões coreanos, só que toda a equipe é brasileiro. Então, é complicado porque já existe um atrito aí de linguagem e de estilo de liderança, né? Então, para não haver esse atrito, eu tenho que pôr uma pessoa, né, que seja capaz de fazer isso, de gerenciar a minha loja, e eu tenho que dar autonomia para ela. Eu tenho que confiar e dar autonomia. Aí eu pego o meu parente, que é da mesma nacionalidade que eu, coloco lá porque é de confiança, ninguém vai roubar. O que adianta ninguém vai roubar se eu não vou faturar? Sendo que o que precisa funcionar ali, que é trazer o dinheiro para a empresa, não funciona, que são os vendedores. Mas uma coisa que nós mais enxergamos para você transformar os seus clientes em fãs e eles comprarem de novo com você, primeiro você tem que fazer com que a sua equipe seja fã de você e da sua empresa. A sua equipe é seu primeiro cliente, né? O seu primeiro cliente. Então a equipe tem que estar feliz, a equipe tem que estar motivada e apaixonada pela empresa para passar isso para o cliente. E você acredita que com muita convicção eu posso te falar que o menor investimento da empresa é nesse setor? Porque é onde entra o dinheiro. Na venda. Eu não entendo. Assim, o que acontece hoje com muitas marcas... Você está falando isso no Brás do Bom Retiro, porque no varejo a gente já tem outro cenário. Ali eu tenho salários milionários ali de pessoas, de quem está na venda é quem mais tem que ganhar. Por isso que eu falo, eu sempre fui comercial, eu sempre fui o melhor salário das empresas que eu trabalhei, porque eu que trazia o dinheiro, eu que punha o dinheiro dentro de casa. Agora, como é que eu posso ter no atacado vendedoras que estão faturando ali $1 milhão? Porque você tem uma vendedora só no atacado que fatura $1 milhão para sua empresa e você acha... Posso falar valores? Pode. Você acha que uma vendedora sua que fatura $1 milhão para sua empresa no mês, ela tem que ganhar R$3 mil de salário? Como assim? Ela está faturando $1 milhão para você. Então, eu vejo aqui no Bom Retiro, eu tenho clientes no Bom Retiro, que eles pagam salários ridículos, percentuais ridículos, para quem põe o dinheiro em casa. Então, eu preciso valorizar essa pessoa. E eu tenho que ficar feliz na hora de pagar salário. Porque eu tenho clientes desses que acham que não tem noção, dos sem noção, não sei se você é o sem noção. Se for, você cai a noção. Se for, eu espero estar contribuindo para que você acorde. Se você acha que essa pessoa vai trabalhar feliz, ela não vai. Se você fica nervoso no mês que ela explode, você tem lá uma funcionária de 5 mil, no mês que você tem que pagar 15 porque ela arrebentou de vender, o cara fica revoltado. Tem gente batendo palma aqui, viu? Negocia. E muitas vezes não quer pagar, não paga o que a pessoa vendeu, porque você já ganhou demais. Ué, mas eu vendi muito mais. Nós falamos muito sobre isso aqui, Esther, sobre essa parte. Nossa, isso é da polva. Delícia. O que é mostrado na internet, o que precisa estar lá para que as pessoas se apaixonem pela sua marca, é isso que nós trazemos aqui no ModaCast. Tudo isso é valorizado. Agora, o principal, lá atrás, nós falamos sobre isso, sobre uma cadeira da costureira, sobre onde vem o corte. Esse time lá já começa de lá, essa valorização que não existe. E quando nós chegamos aqui nesse setor, por exemplo, o que você falou, se você tem um líder, mas o que a empresa faz? Vai uma profissional lá não tão preparada quanto você e aponta, precisamos de um líder. O que o cara faz? Ele pega esse trabalho, essa indicação no meio, para não ter custo, não paga o restante, contrata um líder que ele vai pagar caro. Não, ele contrata um chefe. Um chefe é de líder. Vou contratar... O chicote na mão. Não, mas ele contrata até um líder, só que, vem cá, como que você vai controlar e conseguir um time se o que você tem na mão para você, por exemplo, sobre faturamento, como você vai montar uma equipe? Não adianta você contratar alguém para você pagar 15, 20 mil, você não vai ter autonomia de colocar um vendedor lá para ganhar 5, 10 mil e a empresa pagar feliz por isso. Ele vai contratar alguém muito foda e vai falar assim, mas a gente só consegue pagar aqui R$2 mil por mês. Não. Então,
Não Não faz vai dar sentido. certo. E outra, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo uma demanda enorme de vagas com poucos candidatos profissionais capacitados que queiram trabalhar. Mas a gente vê mais pessoas reclamando do que buscando e pagando para ter um treinamento, pegar uma profissional. E pegando isso que você tá falando... Treinamento, a maioria dessas empresas ainda considera um treinamento custo. Por que eu não consegui fazer um treinamento grande ainda pro Bom Retiro e pro Brás? Mas eu ia falar Cadê disso. vocês que não me contrataram pra verdade, isso? ó, Bom Cadê Retiro e vocês, Brás? shoppings de Bom Retiro e atacado, Brás? que não me chamaram Cadê ainda isso? pra fazer o Cadê treinamento isso? pras equipes? E eu que frequento, principalmente o Bom Retiro, que eu vou lá pra comprar, adoro comprar no Bom Retiro, adoro. Pelo menos uma vez por semana a gente vai almoçar lá com nossos amigos. O atendimento é sofrível. As vendedoras, elas cometem gafes horrorosas. Então faz tempo que você Elas não vai no- comem Quando dentro da você não loja. pega, lixa Elas a começam a unha. fazer fofoca, Lixa deixam a você unha, na frente. lixa a unha. Lixa a unha na frente da cliente. Quer dizer, treinamento básico. Então, o atendimento é sofrível. Por que vocês ainda não me chamaram para treinar essas equipes? Gente, olha aqui, ó, bora. hein? Treinamento, junta um monte de loja e me chama. Treinamento não é custo, treinamento é investimento. Quanto mais capacitada for sua vendedora, mais você vai vender. Não, e sério, e outra coisa também, voltando nesse lance do salário. Se a pessoa ganha bem Isso e você... vai dar ruim, ó, vocês forem processados. A gente vai junto, vamos todo mundo junto pra delegacia. Delícia. Tá louca. Tem um monte de coisa pra falar lá. Muito. Aí a gente já briga com eles pessoalmente. Mas diz que E- podcast, se não dá barraco, não dá certo. Ah, não, porque a gente já quer aqui, ó. Ô, Esther, outra coisa sobre o salário. Vamos supor assim, a empresa não tem, vamos supor assim, paciência para dar treinamento. Mas se ele paga um salário digno pra funcionária dele e a funcionária é uma pessoa interessada, ela vai atrás de treinar, vai atrás de aprender, vai atrás de um bom livro, vai. Agora Eu tenho uma solução. Vamos falar que eu tenho não uma solução. Não Meio existe, termo. não existe bolo pronto, né? E não existe uma solução que dê certo para todo mundo. Mas eu sugiro, tem uma ferramenta que ajuda muito na gestão. Manual de comportamento interno. Que a gente falou isso no começo. Se eu tenho, e isso é um serviço que eu presto, eu faço esse serviço. Se eu tenho, se a loja tem um manual de comportamento interno, Claro. claro e hiper detalhado, nesse manual de comportamento interno, além de ter normas internas, ele vai ter a descrição do cargo super elaborada. É assim, por exemplo, no caso de loja. A caneca, aqui na hora do podcast, a menina, o manual interno da menina que arruma essa sala vai estar escrito assim: a caneca tem que estar com o escrito podcast virado para a câmera e o microfone tem que estar do lado esquerdo, assim, assim, assim. Na limpeza do microfone só pode usar álcool, tarará, ou nunca usar álcool na limpeza do microfone. É detalhado. Não tem como a pessoa errar. Não tem como a pessoa errar. Porque se eu tenho um manual interno detalhado com todas as regras, procedimentos, inclusive normas de conduta, eu tenho menos problemas. Porque quando a pessoa entra, ou as que já estão lá, a gente vai sentar e vai expor todas as regras, ela vai assinar. Sabe aquela história que eu falo assim, olha, a caneca não tá virada do jeito certo. Você fala, mas você não falou de que jeito que era pra virar. Como é que eu posso dar bronca, punir ou dar uma advertência? Eu não Não tem posso. como adivinhar. Se eu coloquei, se isso foi exaustivamente ensinado, por que exaustivamente ensinado? Mais uma vez, comparando o chefe com a mãe. Quantas vezes, quem tem filho de 12 anos, que ainda pergunta, filho, você escovou o dente? Você foi dente por dente? Já sofreu dental? Pô, a gente fala isso desde que tinha 2 dentinhos, mas você não continua repetindo? Então, eu tenho que ter o manual, eu tenho que trabalhar esse manual e tenho que usar essa ferramenta ao meu favor. Então, E mesmo diariamente, que né? saia um gerente, sabe aquele período que o gerente saiu e eu tomo sem ninguém? Todo mundo conhece as regras. Todo mundo sabe quais são as suas atribuições e sobre o que você E vai a ser importância cobrado. dos papéis, né? Por Que que, isso que, ser não- bem por que que delineado. marca internacional dura 130 anos? A gente tem algumas marcas como Hermès, Vuitton, a gente tá falando de marcas de mais de 100 anos. Eu vi isso. Por que as impressionada. marcas continuam com a mesma relevância tantos anos depois? Por isso que eu falo, a gente tem que falar sobre o mercado de luxo. Porque tem regras muito claras Por e escrito. muito rígidas. Não tem vírgula. Não tem jeitinho. É assim tem brecha, e pronto. né? Não tem o jeitinho brasileiro. É assim e pronto. Quando eu fui gerenciar minha primeira marca internacional, no primeiro mês eu falei, cara, eu não vou conseguir trabalhar aqui, isso é muito amarrado. Que isso? Imagina, que absurdo. Mas pouquíssimo tempo depois eu entendi o quanto que aquilo fazia sentido.
Agora, como é que você quer uma equipe que funcione com o gerente, se ele é gerente, com o líder ou com o chefe, se as regras não são claras? Mas você falou uma coisa. Porque se tem regras claras, é um ambiente de trabalho justo. O que pode para todo mundo, o que não pode para ninguém. Daí você falou não uma coisa. depende do meu humor, porque a gente tem um gestor que ele gerencia conforme o humor dele. A bipolaridade dele. Posso fazer tal coisa e eu tô de bom humor? Pai! Posso dar um desconto para cliente e eu tô de mau humor? Não. Por que de mau humor? Porque o humor, no nosso caso, também é uma coisa que tinha que sair fora do contexto, né? Conta aquela história dos que são sócios, os filhos foram trabalhar nas empresas e os filhos casaram e trouxeram as noras e os genros para trabalhar na empresa. Quais são os problemas que causam para a empresa numa situação dessa? É um problema sério, pensa. Porque, olha só, vocês que empresa familiar, quando numa empresa familiar, quando você tem a sucessão com filhos, já é complicado, porque são gerações diferentes. Por que as empresas que dão certo são aquelas, as familiares que ficam grandes e tal, são as que contratam os CEOs e são as coisas... Eu posso citar o próprio Grupo Arezzo. O Grupo Arezzo é um grupo que eles pagam muito bem para ter os melhores gestores em todas as áreas. O que todo mundo sofreu na pandemia, a Arezzo sofreu muito pouco. Porque sempre pagou a peso de ouro os melhores profissionais do mercado. Né? O Alexandre Birman tem uma visão incrível, assim como o Rony da Reserva. O Rony da Reserva tem que até me pagar royalty, que eu sempre cito algum exemplo dele. O Rony da Reserva tem um exemplo de contratar jovens acima de 60 anos, que eu acho isso incrível. É legal, Rony, a solidariedade, né? Falar sobre isso é interessante. Né? E essa questão, aí você fala de filho já dá problema. Imagina genro e nora. O problema que você tem. E o casamento acaba. E aí, como é que você faz? Quebra a empresa? Divide a empresa? Não contrate quem você não pode demitir. E a gente já vê isso atualmente dentro das empresas hoje, nessa transição, até da convivência já dentro da empresa, sem isso já está determinado a função do que faz e do que não faz. Essa transição dessa pessoa, irmãos, por exemplo, o pai. Só que esse irmão trata os colaboradores de uma forma e de uma maneira, só que esse aqui, que está chegando agora, já é um cara legal, ele não respeita essas regras. Essas regras tem que ser para todos. Né? Não, e não é só isso. O problema da empresa familiar é que existe assim um conflito de ordens. Então eu já trabalhei em empresa assim, onde eu ia lá, fazia uma vitrine. Aí vinha outro da família e falava: quem pôs isso na vitrine? Não, mas foi o seu marido que mandou colocar. Não, mas eu não quero que coloque. Pode tirar. Não, mas ele vai. Não importa, depois eu me viro com ele. Como assim? Né? Não, mas eu acho deixa quem tá na loja louco. Lógico, todo mundo louco, até o cliente, né? A gente quer o cliente, o bem maior é o cliente. Mas olha só, tá tendo agora, acabou de acontecer aqui a NRF. Em todas as últimas NRFs, eu ainda não me aprofundei em tudo que aconteceu na NRF, porque eu ia, mas não consegui agenda para ir. Eu não me aprofundei em todos os temas, mas eu tenho certeza que, não diferente do ano passado e do outro ano e dos últimos 3 anos, pelo menos, o que muito a gente tem que falar é sobre pessoas. A empresa hoje, seja do Brás, do Bom Retiro, seja do Shopping Guatemi, seja uma marca de luxo, não importa. Você pode ter o melhor produto, você pode ter o melhor VM, você pode ter o melhor marketing, o melhor tudo. Quem fica frente a frente com o seu consumidor são as pessoas. Quem são os braços que fazem com que as coisas aconteçam dentro do seu escritório? São as pessoas. Então, o maior bem, a maior preocupação de uma empresa hoje tem que ser com as pessoas que trabalham nela. Criar um ambiente de trabalho decente, remunerar adequadamente, treinar adequadamente. Primeiro se preocupe com as pessoas dentro da sua empresa. Cuidar dessas pessoas. Cuide dessas pessoas para que elas queiram trabalhar lá, né? Isso, e para que elas cuidem dos seus clientes. Então você precisa dessas pessoas. Então não tem como você ter sucesso se você não pensar em pessoas. Você vende para pessoas, então você precisa de pessoas para trabalhar. Então nem por mais
fodão que seja o dono da empresa, que eles se acham, né? Tem uns que se acham a última cocada do E tabuleiro. eles esquecem que CNPJ é feito de CPF, exatamente. né? Aí é uma coisa que eu tenho, tanta coisa pra falar, tanta gente, coisa, meu a gente Deus, traz mas um essas dos pessoas maiores que ficam erros, o Sté, que a gente vê e enxerga, por exemplo, sobre você contratar um CEO, por exemplo, para dentro da empresa, um CEO, né? Assim, nós somos atacados, aí você pega alguém do varejo, que ele vem, ele fica dentro do escritório dele, ele não sabe o que acontece, ele não desce da cadeira dele do escritório, ele não vai lá do estacionamento, Interage, né? Ele não sabe, ele não entende o formato daquilo. A empresa simplesmente, vamos contratar um CEO e joga lá dentro. Não. Ele não tem... Eu tenho que contratar alguém que traga soluções, né? Isso. E assim, nesse caso, essa interação do atacado com o varejo, é interessante a gente falar disso, porque, por exemplo, para um cargo de CEO, de gerência comercial interna, eu acho muito difícil, pelo menos de princípio, o atacado, a pessoa com a cabeça no varejo entendeu o atacado e a pessoa com a cabeça no atacado entendeu o varejo. Eu que sempre fui de varejo, como consultora, eu tive que aprender sobre o atacado. Eu não entrei dominando, eu tive que aprender sobre o atacado para poder falar sobre o atacado e para poder ter credibilidade para poder treinar sobre o atacado. Mas em contrapartida, nas lojas de atacado, eu acredito super que dá muito certo pegar gestores de varejo para o atacado. Porque, sabe por quê? O vendedor e o gerente de atacado, eles têm maus hábitos. Eles não são proativos, eles ficam esperando a coisa cair. Eles são muito mais demonstradores, eles entregam e colocam na caixinha, no cesto, o que o cliente quer comprar. O vendedor de varejo e outra, no atacado, vocês não costumam fazer muita pressão de vendas. Agora sim, agora tá fazendo. É que o cliente gosta de comprar. O cliente entra comprando. Ele sabe o vendedor, que esse vendedor, ele vende fácil, ele já tem ali o cliente, a clientela dele. No varejo, como todo dia você chega na selva e tem que matar um leão. Com a faca nos dentes. Você com a faca nos dentes, então você é muito mais cobrado e você é muito mais impulsionado por meta diária. O que no atacado não é um hábito. Então eu tenho notado isso nos meus treinamentos. O que no atacado não é um hábito. Entendi. Então eu tenho notado, e a vendedora do varejo, ela é muito mais preocupada em interagir com a cliente. O que é interagir com a cliente? Conhecer o mundo da cliente, conversar com a cliente. Sabe, quando a cliente pedir uma indicação de um restaurante, ela saber dar, ser o embaixador da marca. E o cara do atacado está acostumado, vamos lá, o que a senhora vai querer hoje? Ó, chegou isso aqui, na verdade a pergunta é 333? É a grade, né? 333? Qual que é o mínimo? Qual que é o mínimo, né? Mas então isso tem lá embaixo, no topo não. No topo eu acho que você tem razão, realmente precisa ter um entendimento. A gente fala muito sobre esse tipo de comportamento, porque são várias coisas, muitos pontos, né? Porque independente, existe região, uma coisa muito básica, por exemplo. Nós atendemos no atacado do Brasil inteiro. Você precisa, no mínimo, além do bom dia, tudo bem? Qual é o seu nome? Tudo bem, seja bem-vinda. Fica à vontade. Sabe o que eu vejo no atacado? Como eu tenho seguido, chega a cliente. A cliente chega e fala assim, ela só pergunta assim, qual que é a sua praça? Só para saber se ela pode comprar ali, se essa praça não tá fechada para alguém. Ela pergunta qual que é a praça. Tá bom. Ela fala assim, e começa a colocar no carrinho. Ela não pergunta, escuta, me conta um pouquinho, como é que é a sua cliente? Sua cliente é uma pessoa mais velha? Sua cliente, o que a tua cliente gosta? Qual é o perfil da sua cliente? A sua loja fica localizada onde? É mais executiva, é mais jovem, é mais... Porque quanto mais eu conversar com a cliente, aí eu falo esse trabalho de uma sondagem bem feita, eu não vejo sondagem sendo feita no atacado. Não existe. Esther, eu vejo. Agora pensa eu de vendedora de atacado fazendo sondagem, o quanto que eu não ia vender. Não, eu vou te falar uma coisa, eu vou testificar o que você está falando, porque eu era uma vendedora de varejo, eu trabalhei na M-Office, na TNG, nessas, né? E eu queria... e naquela época, que era termômetro. Quem trabalhou com Carlos Miele? Então, e com o Tito, sabe fazer exatamente. Consegui ser elogiada no 0800, já viu isso na vida? Então. Mas aí eu não queria mais trabalhar de sábado e domingo. E o meu irmão conhecia o Fuad da Pacific Blue, me indicou, fui trabalhar logo de gerente. Eu caí, sentei na janelinha. E isso que você falou é verdade. Porque a cabeça do varejo, ele tá uma coleção antes. O atacado uma coleção depois. Eu trabalhava em empresas que tinha que ter um dedo de distância, as araras e por cor. Então quando eu fui para atacado, aquela zona,
Eu sofria porque eu não sabia nem o que era fardo. E eu caí no cargo de liderança. Imagina que loucura. Você imagina, eu fazia assim Simone pras meninas. liderança. Eu já não dou fora, né? Já não preciso de mas tudo bem ajuda. que você não podia tocar na operação nessas coisas, mas como pessoa, se você já manda bem, tá tudo certo. Não mandava, mas eu queria jogar o fardo fora que eu não sabia o que era. Eu tiro essa maloca daqui. Que zona é essa, eu fazia? O que eu fiz pra eu resolver esse problema? Por isso que eu falo da importância de você ter um salário digno pra você. Fui fazer moda pra poder entender o time do braço. Perfeito. Porque eles são super grossos. Hoje melhorou. Mas você não podia fazer uma pergunta que... Mas é agressivo. Eles olham que pergunta mais Selva ridícula. só tem leão. Porque assim, o óbvio, ele pode ser pra você, mas não é pra mim. Qual que é o problema eu te perguntar? Você não sabe responder, você fala. Lógico. É a Então eu maior fui fazer... dificuldade E pra é essa, vocês de que esclarecer, acham... Exatamente. Não, e pra vocês A que clareza. acham que a gente veio trabalhar no varejo ou no atacado e que a gente é vendedor porque nada mais deu certo na nossa vida, você tá vendo que ela teve que fazer moda pra fazer o trabalho dela. Ela teve que fazer moda Poder pra fazer o gerenciar. trabalho dela. Então, não é fácil não, a gente tem que estudar o tempo inteiro, não é brincadeira não. Vai achando, porque Não, hoje você E eu no hoje você mercado de vendedor é luxo, bonito, né? Não, e eu ainda de mercado de luxo, a família toda achava que eu trabalhava na Ilha de Caras. Imagina, almoçava com o Rodrigo Santoro, jantava com a Galisteu. Não, o diabo veste Prada, né? Nossa, ela trabalha na Ilha de Caras. A Emily. Só se diverte. Vamos falar de pessoas, de conforto, de localização, de cuidar de pessoas. Gente, 2020. Não, eu tenho que falar de etarismo, eu tenho que falar de contratar gente mais velha. Isso. Olha só, Então- na questão do turnover, uma das soluções que eu apresento pra vocês, e eu tenho que bater nessa tecla, até Deixa eu porque... falar pra galera sobre o turnover, porque assim, O que é turnover? Existem algumas Primeiro palavras. é melhor falar o que é Isso, o que é turnover, porque assim, às vezes a gente tem algumas palavras que realmente a gente Não tem tradução conhece. pra português. Não tem tradução, você não entende muito bem. Então, turnover eu fui procurar giro, ali, eu né? entendi É e tal, rotatividade. mas é a rotatividade, né, de pessoas. Esse entra e sai, sabe, de Se colaboradores. para, se não É isso. para. E esse turnover, por exemplo, no meu caso, lá quando eu era gestora, eu era cobrada. Uma dos meus bônus e de tudo que eu ia ganhando das qualificações, eu era cobrada pelo meu turnover. Quer dizer, quantos funcionários saíram em que determinado período? Quantas vezes eu troquei os funcionários? E por que essa questão do turnover é uma questão importante? E sim, eu acho que o gestor tem que ser cobrado por isso. Porque existe um custo enorme que onera a empresa, porque você tem verbas rescisórias. Então, se você contrata errado, se você não retém a equipe, você tem aí um custo enorme E a que gera para a identificação empresa. que o cliente tem com aquela pessoa. E a identificação, que eu acho que é o que mais não, aí é dói. o custo indireto, é o custo que não dá para medir. Porque não a é verba mensurável. rescisória já é uma verba que, se você fizer a conta, você Você sabe mensura. quanto você está gastando, você mensura. Só que no É o que eles caso... fogem, né? Fazer conta. Só que a conta que você não faz é aqueles atendimentos descontinuados, aquela cliente que essa vendedora que saiu levou para onde ela foi. Então é o custo que é onde a gente está deixando de ganhar. E ela não ficou também porque foi mal treinada pela pessoa que está acima dela. Exatamente, ou por influência do restante da equipe que também expeliu, enfim. O jovem, sem discriminação, tá? Para não dar mimimi, não é por discriminação. O jovem é mais ansioso. Como ele foi criado com celular, com solução na palma da mão, ele vê uma solução melhor, uma empresa melhor, ele vai embora. Então, uma das estratégias hoje que eu tenho visto dar muito certo em algumas empresas de varejo é contratar pessoas acima de 50 anos. Porque quando você contrata pessoas com mais de 50 anos, primeiro que essas pessoas, até por terem mais dificuldade de emprego, elas querem muito trabalhar, elas vão entrar para ficar, elas têm mais resiliência, além da experiência. Experiência, pronto, uma pessoa mais velha tem experiência, desde que você esteja falando de alguém que veio do ramo. Alguém que trabalhou, né? Que não Isso, ficou alguém que preso em veio do casa, ramo. né? Não é só porque tem 50 Não, a experiência na função, vamos dizer assim. Só que além da experiência, é resiliência, é estabilidade emocional, é capacidade de lidar com conflitos, é entender a questão do trabalho em equipe, porque uma pessoa mais velha, geralmente, a gente gosta de ensinar. E Então, valoriza isso, né? valoriza isso. Proatividade, a gente veio de uma geração onde a gente aprendeu a ser proativo, a fazer antes que nos peçam, né? A gente aprendeu a ser comprometido, que no nosso tempo a gente chamava de vestir a camisa, é ter compromisso, amor por aquela empresa, respeito por ter me dado um emprego, sabe? Então, é para ter uma equipe só de velhinha trabalhando na sua loja? Não é, mas o misto dessas gerações é sensacional.
sensacional. Gera um equilíbrio, porque né? toda essa energia, essa questão que a pessoa mais velha traz, ela mistura com essa energia, e eu não estou dizendo que o mais velho não tem energia, muito pelo contrário. Eu até nesse último post que eu falei ter a energia que eu tenho para fazer o que eu faço com a minha idade, não é uma coisa que tem muitos jovens que não dariam conta do que eu faço. Sem dúvida nenhuma. Tem dia que eu ando 20 quilômetros no braço fazendo as coisas que eu preciso ser feita. Então não é questão de energia, mas eu acho que talvez a facilidade com tecnologia, isso também não quer dizer que a pessoa mais velha não saiba mexer com tecnologia. Exatamente. Então, mas esse misto de gerações, ele é muito saudável, até porque a sua equipe, o seu cliente, você vai ter clientes mais jovens e você vai ter clientes mais velhos. Então ele vai ter sinergia, né? Ele vai se identificar. Por que hoje as empresas colocam lá nas redes sociais e fazem campanhas colocando pessoas plus size nas campanhas, só que na loja só pode ter menina magra de 20 anos? Cadê o rapport? Então, eu não vou me identificar. Eu brinco que quando eu entrava até hoje, né? Quando eu entro numa loja, eu prefiro que eu tenha um gay que me atenda do que aquela magra, desgraçada, linda, entendeu? Que aí ela vai... Eu não vou tirar minha roupa da frente dela, cachorra. É igual aquele pessoal que faz aquela propaganda de colágeno, que tem 15 anos. Lógico, alô, 15 anos. Olha o resultado. Não, é que nem hoje eu fui fazer a maquiagem na Festa Escova, né? Festa Escova até, eu tenho uma atriz, uma filial que me patrocina, mas essa não. Eu fiz a convenção da Festa Escova, acho muito legal o negócio. Eu fui na Festa Escova fazer uma makezinha pra vir aqui, né? Porque tinha que ser uma coisa rápida. Aí eu falei pra menininha, uma menininha linda, mocinha. Aí eu falei, amor, agora é que você vai mostrar que você é boa, porque maquiar você e maquiar suas amigas, você tá suave. Eu quero ver você dar um jeito aqui. Porque é justamente isso, né? Então, tem que suar um pouco mais. Tem que suar um pouco mais. E esse equilíbrio que você está falando de energia, eu me sinto bem quando eu vou numa loja e tem uma pessoa mais gordinha, uma pessoa mais velha, sabe? Eu não me sinto pessoas assim. normais, né? Sim, gente, assim, a gente vê muito aí pessoas. Você trabalhou em officer, você passava do 38, você era demitida. Eu usava 34 que não tinha tempo de comer. Você passava dos 38, você era demitida. Não podia ser linda, magra e pronto. Não, e falando disso, eu lembro que tinha que mandar o currículo. Uma vez a menina me mandou o currículo de biquíni. Eu achei de rir. Eu falei, gente, mas você vê como elas queriam emprego. É vendedora. Né? Mas você vê como elas queriam emprego, né? Vamos falar de conforto, então. A gente vai falar de conforto, que é uma pessoa que é um dos nossos patrocinadores lindos, maravilhosos, né? E não dá pra falar de vir para o Brás, Bom Retiro, se você não tem um conforto aonde ficar. E principalmente se é no miolo de onde acontece todas as compras. De quem estamos falando? Hotel LM, tá, gente? 25 anos. Hotel LM é sua casa em São Paulo. Você for de localização, né? Gente, pra você que é pra região do Brás, do Bom Retiro, a localização do Hotel LM é sensacional. Fora a segurança, conforto que você tem. Você sai do hotel, você já tá ali dentro de todo aquele fervo que nós amamos. Isso mesmo, a localização dele é bem ali, tá na Rua Doutor Ornelas, número 250. Oi, Ivan, porque assim, lembra aquela história que eu contei pra você, daquele cliente que chegou, nossa, não tinha um hotel pra ficar, aquela coisa assim, escassa, sabe, Esther? Porque depois você tá cheia de sacola das coisas que você pega ali de pronta entrega, como é que você faz? Não, e a gente correu lá e você tem que ver como eles acolheram o nosso cliente. E fora que tem lá uma parte que eles deixam uma chave que você pode pôr todas as suas sacolas, então, e tem a câmera em cima. Então guarda volume. Não tem como você ser roubado. Ah, que bom. Então eles são super acolhedores, o cafezinho da manhã, que esse aqui gosta. E tem uma sala de convenções pra gente treinar a equipe lá? Lá ainda não. Não, vamos fazer, mas né? É bom, lá tem uma boa ideia, LM. Tem um espaço pra fazer uma sala pra treinar as equipes ali. Vamos fazer num quarto. Arrasou. Adoro. Nossa, eu já fiz treinamento em cada lugar que você não imagina. Gente, bora. Então fica aí, ó, super dica, entrar nas redes sociais, Hotel LM, a sua casa em São Paulo. Então, acabamos? Não, vamos ter que marcar. Não acabou, já acabou. Nós ainda temos mais patrocinadores mesmo pra te Tem mais. Então, a consciência jeans, né? Falamos da consciência jeans. Vamos falar agora então? Então vamos falar. Nós estamos na hora do jabá, vamos fazer o jabá. Já vamos fazer o jabá agora. Gente, vamos falar da consciência jeans pra nós, que é um presente. E vou falar aqui pra você fazer o recorte lá, tá? Galera, lembrando que a Consciência Rodeio, o lançamento de coleção, acontece agora nos dias 22, 23 e 24 de janeiro, tá? Então, pra você que estiver em São Paulo, dá uma passada na loja, Rua Meio de Junho, número 395, tá? Vai ser incrível. É uma coleção feita com a Ana Castelo. Eu tive o prazer de ver um spoiler da coleção e tá assim, ó, sensacional. E a Consciência mandou um presente
pra Esther, tá? Adoro! Essa sacola aqui, galera, ela é em primeira mão, tá? Porque consciência, um presente para o futuro. A cor azul nós mudamos pra verde, tá? E tá assim maravilhosa. Então, Ai, presente, que lindo, tá? Pra você adoro usar. ganhar presente. Ó, pessoal, presentes, hein? Presentes. Você usar no verão, tá? Adoro. Olha, você sabe que você está com a mulher aqui super ansiosa, eu quero ver o que é. Aqui, ó. Lindo. Nossa, eu também quero, hein? Gente, que show, ó, gente, pra vocês olharem no verão. Encerrou também. É, o meu também. A gente ligou na mesma hora, né? É porque já passou de uma hora lá. Já Acho passou que- de uma hora? É. Gente, que sacola linda. Olha você Olha lá, essa para ver ecobag sucesso. chiquérrima. Nossa, imagina isso aqui no Portugal, vai fazer um sucesso. Ó, vai fazer aí, ó. Né? Porque tem bem cara de brasileiro, né? Tem. Vai arrasar. Ficou, Muito obrigada, ficou muito incrível, obrigada. Consciência Jeans. Obrigado pela parceria. Vocês, gente, que quer uma marca completa para dentro da sua loja, entra no site, né, Simone? Entra. O atendimento é uma coisa que a gente fala muito sobre isso. Pra galera que quer entrar no online, o mesmo comportamento, a mesma venda, o mesmo cliente que você Carinho. busca dentro do físico, você tem que levar isso para online. É uma marca que se preocupa muito com isso, tá? Então entra lá no site, você vai ver várias promoções, várias coisas maravilhosas. Fora isso, você tem um leque enorme de produto, tá? A Consciência Jeans trabalha com masculino e feminino, a linha plus size também é incrível. Dá uma olhada lá na coleção que está maravilhosa. E o que eu gosto muito também da Consciência é que ela tem aquela... Você pode escolher. Se a sua loja ela tem um perfil de um público mais popular, ele vai ter o produto. Mas se você quer uma linha premium, ele também tem. E vai do 36 até os 54. Isso. Uau. Dá pra ficar sem comprar? Lógico que não. E se você tiver com preguiça de andar, você vai na Consciência, compra o jeans, compra a modinha, já faz todo o look, já cria sua vitrine, a sua historinha ali dentro mesmo, que ele vai te abastecer de tudo que você precisa. E a Consciência Jeans tem 2 endereços, tá? Um é que eu falei na Rua Meio de Junho, número 395, e o outro no Mega Polo Modas, no terceiro andar, loja 370, tá? Então fica a super dica aí, vale muito a pena também você fazer uma visita lá na loja com um atendimento espetacular. Consciência Jeans, um presente para o futuro. Ah, eu Nossa, adoro essa propaganda, Você viu adorei. isso? Matou os presentes para o futuro. Esther, eu não sei quanto tempo já tem ali, mas uma coisa que eu vou te perguntar, que fizeram pra gente finalizar. Nossa, 3 que gosta de falar. Hoje é que dia? Hoje é dia 18. 18 de janeiro. Eu sei que ainda tá começando, mas teve lá um dos vídeos que eu vi lá, seu, de uma outra pessoa, foi até do Xavier, que ele falou que os parceiros, né, de trabalho e amigos iriam falar algumas coisas, e o que você desejou lá para 2024 foi felicidade. Eu sei que são poucos dias aí de 2024 ainda, mas você acredita que ele iniciou aí com a sua vontade do que você queria que ele... Por que eu falei felicidade? Porque eu tinha certeza que as pessoas iam falar sobre sucesso, conquista, dinheiro e tal. Mas o que adianta você ter sucesso, conquista, dinheiro, se você não for feliz? E eu sempre digo que ser feliz não é uma consequência, é uma escolha. Então, se você escolher ser feliz, você vai ser feliz mesmo nos dias em que as coisas não dão certo. E com aquilo que você tem, né? Com o que eu tenho, mesmo com o que eu não conquistei ainda, mesmo com o que... Não importa o que tenha acontecido, eu tenho que ter essa decisão. É a questão do emprego. Porque se eu escolher ser feliz na empresa em que eu estou no momento, eu não vou ficar olhando pra fora. Como é que eu faço isso? Esther, parece simples, utopia. Não é utopia, é só eu focar nas questões da empresa que são boas pra mim, que me fazem feliz. O que é bom? Poxa, em primeiro lugar, é onde eu tiro meu salário, onde eu sustento meus filhos, onde eu faço minhas coisas, pago minhas contas, enfim. Realizo os sonhos. Eu tenho, eu tenho que trabalhar hoje. Eu decido ser feliz porque eu tenho que trabalhar. Gente, que bom que eu tenho saúde. E eu tenho que pegar a condução. Você consegue andar, você tem habilidade, né? Você tem locomoção motora, você tem pernas, você tem olhos para enxergar, você consegue trabalhar. Parece tipo o jogo do Contente, mas eu sou super fã do jogo do Contente. Eu decido ser feliz. Então, para mim, não importa quantas palestras eu vou fazer esse ano, quantos candidatos eu vou colocar, quanto dinheiro eu vou ganhar. Eu quero ser feliz com a minha família. Eu quero ser feliz com as minhas cachorras, com os meus filhos, com os meus amigos. Eu quero vir num podcast como esse e ser feliz, me divertir e não ficar tensa, ser uma coisa ruim, enfim. Então eu acho que ser feliz, pra mim, eu acho que isso é uma coisa da maturidade. O meu propósito de vida hoje é ser feliz. E o meu propósito é que você volte de novo pra falar do LinkedIn. E a galera se prepara, porque vem coisa boa por aí, uma parceria. A gente não falou isso do LinkedIn, né? Não falamos do LinkedIn. Do LinkedIn então, vale a pena. Deixa eu só contar. 39º 39º
lugar. do Creator. Top 200 creators. Você viu que eu fui Top fazer o vídeo, quase que não saiu creators, Creator, adoro. né? Não, mas pra mim eu achei muito legal, porque não é que alguém foi lá e tipo assim, não tem como me dar uma chance. É algoritmo. Nos algoritmos é o quanto, isso quer dizer, o quanto que eu fui Merecimento, né? republicada, o quanto que as pessoas gostaram, comentaram, indicou, quanto o quanto falou. que teve de fato ali de engajamento com as minhas postagens. E se eu tô tendo engajamento nas minhas postagens, que são super amadoras, eu não tenho uma equipe para fazer minhas postagens. Volta e meia alguém fala, Esther, deixa eu fazer as postagens para você. É muito orgânico. Eu decido à noite, às vezes à meia-noite eu falo sobre o que eu vou falar amanhã. Às vezes alguma coisa que a gente falou aqui, eu falo, eu tenho que falar uma coisa que é pra ele, eu tenho que falar uma coisa que é pro meu filho, eu tenho que falar uma coisa que é pra aquele cliente, eu tenho que mexer, sabe, alguma coisa que aconteceu. Então eu falo sobre, o meu propósito de todas as minhas postagens é colaborar com a vida de alguém. Então dá pra eu terceirizar isso? Não. Então, se com o meu propósito, com a minha rede social amadora, né, porque eu não tenho nada profissionalizado nesse sentido, eu tenho esse engajamento, eu peguei 39º ali junto com o Ricardo Amorim, que eu adoro, junto com o Rony, não é que eu concorri com o pessoal da minha área, então eu concorri com gente que realmente são vozes que eu escuto, são as vozes que eu me espelho, então eu fiquei muito honrada, foi muito legal. Você arrasou, parabéns. Só que nós temos muita coisa, gente, pra vir ainda junto, de parceria. E sobre o que você falou de juntar a galera, de fazer, isso é missão nossa, tá? Porque a gente, isso aqui é pra vocês. A gente quer que chegue em você empreendedor, em você lojista. A gente quer mudar vidas também, a nossa missão, nosso propósito é isso. A gente também. vai mudar esse bate-papo porque a gente Vou precisa. jogar mais um desafio. Joga. E se a gente fizesse ali um negócio, isso é uma coisa que faz tempo e até incentivado pelo meu marido, ele sempre falou essas coisas e eu adoro fazer coisa social. Sabe fazer uma palestra, tipo, aberta, de primeiro emprego? Poxa, legal. Sabe, incentivar o jovem de primeiro emprego, eu poderia falar até, por exemplo, como fazer um bom currículo, como se comportar numa entrevista. Então, eu tô pensando ali já em trabalho social que a gente pode fazer no Brás ou no Bom Retiro. Verdade, show, sucesso. Vamos falar, mais já uma. vamos jogar. Para os filhos dos funcionários. Exatamente. Nossa, boa. Outra, porque assim, você Porque a gente pegou tem que um gancho, contribuir, sabe né? que eu lembrei, assim, eu não sei o quanto a par você está disso. Lógico que a mão de obra, ela está escassa em muitas áreas, mas onde nós percebemos também é na parte da costura. As costureiras, as filhas já não querem ser Costureiras mais. e alfaiates, eles estão em extinção. Então, o que acontece? Nós percebemos, porque assim, para costurar uma blusa e a pessoa resolver fazer um bolo de pote, ela consegue ganhar o dinheiro muito mais rápido no bolo de pote. E aonde vai parar essa mão de obra qualificada da costura? Porque vai chegar num teto aqui que não consegue repassar para roupa. Entendeu? Para ter uma venda. Eu no mercado eu acho ainda que vai. isso, esse esforço deveria ser um esforço de capacitação. Eu acho até que existem algumas escolas, eu vou até pesquisar sobre isso, mas eu acho que isso devia ser um esforço de toda a cadeia produtiva. Eu também acho. Eu acho que toda a cadeia do atacado, Uma união. as pessoas que fazem moda, Que o Modacast eu pode acho que elas fazer, precisam sem dúvida. começar a pensar como trazer pessoas que se interessem por essa profissão. E treiná-las. E treiná-las e criar um sistema. Eu acho que aí vai precisar de parceria, de patrocinadores, mas eu O acho Senai que junto. a gente, pra moda não morrer, porque a gente precisa deles para costurar. Então, eu acho que de fato tinha que ser um trabalho conjunto. Eu adoro esses desafios, esses trabalhos. Nós vamos começar aqui pro São Paulo, mas se preparem aí, outros polos, tá? Pernambuco, estamos chegando. Maravilhoso. Paraná, a gente quer chegar em todo E a mundo. gente conta com você. Eu falo que eu enfio na minha agenda, eu dou um jeito. A gente Então, Eu durmo 3 horas porque por assim, noite. é muito fácil às vezes a gente ficar sentada olhando os defeitos do que está acontecendo no nosso mercado e só criticar e não trazer uma solução. Então eu acho que a gente tem que fazer parte da solução e é a missão do Modacast ser solução e não crítica. E eu acho que nós, como seres humanos, e aqui pela sorte que nós temos de estar inseridos onde nós estamos, poder fazer o que nós fazemos, eu acho que é uma obrigação social. Exatamente. A gente ajudar pessoas menos favorecidas. Eu acho que contribuir de alguma forma é uma coisa que eu sempre ensinei para meus filhos, a gente sempre fez Uma em coisa casa. que você falou lá, eu sou contra a cota, bolsa, não. Eu também sou. Eu sou a favor de você pegar um núcleo de pessoas que estão precisando e treiná-las. Eu também. A sua habilidade é costura? Meu, tô precisando muito. Vamos dar a habilidade de costura. Qual que é a sua habilidade? Nossa, você sabe fazer pão? Então vamos fazer ela virar um padeiro lá, um confeiteiro, pizza. Então, Não, vieram assim, me falar agora de cota
por causa, eu falo do etarismo, isso aí. cota pra pessoa mais velha, eu não concordo, mais Não, uma imagina, cota. ninguém aguenta cota, pelo amor de Deus. Meritocracia. Eu precisaria de uma cota para trabalhar acima dos 50 anos ou dos 60 anos se eu fosse incapacitada. Não. Aí precisava de uma cota, mas eu sou capaz, então por que eu Lógico. preciso de cota? É mérito, Se você mérito estuda, seu. você tem um conhecimento, você tá ali no páreo. Não, Exatamente. tem que ser justo, tem que ser justo. E aí eu quero dar um conselho também para vocês que têm seus líderes aí. Precisa ter esse treinamento, sem dúvida nenhuma, mas precisa ter essa leitura. Porque eu enxergo e vejo muito, às vezes o líder, as pessoas não conseguem chegar porque você tem algum líder ali que está te atrapalhando. A tua empresa não está crescendo porque você não tem A culpa é sempre do chefe. Não, na verdade tem aquele líder que ele é muito controlador, então ele não deixa vazar a informação, então ele não discute, não resolve o problema e a empresa não cresce. Isso, gente. Que Felizmente. prazer. E o livro? Esther, é verdade, meu Deus do céu. Olha aqui. E o conselho livro daquelas... As minhas redes sociais vão estar expostas lá, né? Não, a gente precisa. Você indica um livro que você fala, cara, Virou você sua chegou a ler chave. tudo. Falando já de liderança, comece pelo porquê do Simon Sinek. Começa pelo porquê. lugar, hein, esse livro. É, O nome do Começa- livro é Comece pelo porquê. Comece pelo porquê. Simon Sinek, porque a gente tá falando de líder. Começa. isso. Por que eu começo pelo Simon Sinek? Um outro livro que eu acho que todo empresário de moda devia ler, Rony, mais uma vez. Rebeldes Têm Asas. Do esse Rony eu li. Mesler. É bom? É muito bom. O Rony, ele é generoso, sabe? Ele contou a história dele, como ele começou, ele conta dos perrengues e ele dá dica. O livro dele é um livro que eu acho que mostra o que... Porque você tem muitos livros de grandes executivos de varejo, mas de internacional, né? Então você tem o livro do cara do Walmart, e nós temos um brasileiro que fez um livro que é inspirador. E acabou de ser lançado um livro que super vale a pena, do Anderson Birman. Eu não li ainda, mas eu já comprei. De capa amarelinha. Ele lançou agora. adorei. Eu ainda não tive tempo de ler porque esse último trimestre foi uma loucura. Mas é um outro, e ele também com certeza tem muito a contribuir porque é um modelo Como que é o de nome liderança. mesmo? Porque você fez até uma frase em cima dele que eu achei Então, legal. agora eu não vou lembrar. Mas é só pegar lá, Anderson Birman, bota no Google, amor. Você Me vai ajuda. Não, mas é porque ela porque é postou livro nos novo, stories dela. Então, o Rony Mesler Rebeldes Têm Asas e O outro comece pelo porquê. Comece pelo porquê. Esther, muito obrigado. Eu estou grato e feliz por ter uma pessoa como você agora inserida, né, em tudo que a gente almeja, em tudo que a gente pensa. Gratidão pela sua vida. Você viu como por o cérebro, né? Foi quase um Por você compartilhar, né, tudo isso que você tem. Para nós é um privilégio. As pessoas que não entendem o que é, aonde o conhecimento te leva, elas não têm noção do que é para nós hoje. E para você que vai receber isso aí, ter uma pessoa com toda essa sua bagagem, assim, nos Então presentear. deixa um conselho Tá. pra eles aqui em negrito, em caixa alta, um conselho pra todos que estão ouvindo Se você. fosse chegar algo pro mundo, que frase? Não, vamos falar pro nosso público. vamos- Pro nosso Nosso público, eu mundo. diria, cuide das pessoas que trabalham para você. Eu acho que essa seria o principal conselho que eu daria. Não porque eu sou uma pessoa de RH, não porque eu trabalho com pessoas, mas cuide das pessoas que trabalham com você. Cuide com amor. Então, Elas vão fazer toda a diferença no seu toda a negócio. diferença para o seu cliente, porque se você cuidar dessas pessoas, elas vão cuidar dos seus clientes. Então, o conselho que eu tô dando não é ser Madre Teresa de Calcutá, não é só ser bonzinho, vai te dar lucro. Então, cuide das pessoas. As pessoas precisam ser felizes no trabalho. Cuide, remunere bem, remunere de forma justa. Tem que ter prazer de Treine, voltar. capacite, invista neles, que aí você vai ter um sucesso na sua empresa. E Arrasou. vai... Arrasou, fechou. Nós gostamos de terminar dando um brinde. Opa! Muito Ninguém sabe o que nós temos aqui. Gente, vocês nunca vão saber o que tem aqui dentro. Muito obrigada. Valeu, galera. Beijo. Bora, galera! ModaCast criado para você que é apaixonado pelo mundo da moda. Apresentadores: Ivan Lima, Simone Galesco, edição Áudio Mundo, animação Mitra Designer, arte Laurentino X, estúdio Grafe Sale. E a opinião dada aqui são de inteira responsabilidade dos entrevistados. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais: TikTok, Spotify, YouTube, no @Universo da ModaCast.